Olá pessoal, tudo bom? Professor Sérgio Varela, sou coordenador da área de discursivas e recurso de prova discursiva aqui no Direção Concurso. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse concurso do ISS de Aracaju. A primeira parte dessa aula, eu vou falar um pouco sobre pontos que a gente tem que estar sempre atento na regra do concurso. Eu sempre digo que o importante não é a gente gastar muito tempo lendo cada tópico do que vai cair na matéria. Então, minha leitura do edital e minha sugestão para vocês é que ela seja atenta nas regras. Quanto vale a discursiva, quanto vale a objetiva, quanto tempo você pretende gastar em cada uma dessas etapas, como é que vai ser o seu planejamento de preparação, como você vai montar o seu ciclo. É uma questão de múltipla escolha, ou é de certo ou errado. Já adianto, nessa aqui a gente tem um padrão um pouco diferente do normal do Sebrasp. Ela não vai ser certo ou errado, ela vai ser de múltipla escolha. O Sebrasp faz também prova múltipla escolha, mas não é o padrão que a gente está mais acostumado. Então veja que essas regras você tem que saber bem. Imagina que você vai para a prova pensando que ela é de certo ou errado e ela na verdade é uma prova que vai ser de múltipla escolha. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. Qual o peso que vai cair? Lógico, minha ótica aqui com vocês é a questão da discursiva e eu vou focar nela, é a nossa maior preocupação. Mas sugiro que vocês façam a leitura do edital olhando regras, em vez de perder tempo olhando o finalzinho do edital, onde tem lá português, o que vai cair, legislação tributária, o que vai cair, porque você termina gastando muito tempo fazendo um trabalho que o professor que elabora a sua aula, que elabora o seu material em PDF, a videoaula, já fez isso. Quem estuda por esse tipo de material, e lógico, você pode estudar por livro? Pode, é uma escolha, não tem certo ou errado. Eu prefiro e sugiro que vocês usem esse tipo de material de PDF, porque já vem todo formatado, eu estudei por ele, sempre gostei dessa metodologia onde você gasta tempo no que importa, que é estudar. Então eu não gastaria tempo fazendo edital verticalizado, marcando. Lógico que isso é estilo, acho que a maioria das pessoas hoje até sugere isso, né? Hoje tá uma moda de coach, todo mundo é coach, todo mundo ensina. O cara passou num concurso na vida e vira coach, especialista, o melhor professor em qualquer área, a técnica dele se torna melhor. E as pessoas estão muito preocupadas nisso aí, edital verticalizado, fazer 90% de cada matéria. Bicho, sinceramente, eu acho que o caminho não é por aí, mas o foco da nossa aula não é esse. Então vamos começar aqui, e já falando do peso. O primeiro ponto que eu quero passar com vocês, antes disso está aí o meu Instagram, quem não me segue, @prof. Sérgio Varela, tem o e-mail também. O Instagram é o meio caminho, né, o formato mais rápido de a gente conversar, é o formato mais rápido também de eu conseguir tirar dúvida, a gente consegue ali deixar mais claro do que por e-mail. Então prefiro que vocês mandem aí pelo Instagram. Também lá a gente está sempre discutindo informações sobre esse mundo de concursos. Então o Instagram é uma janela, digamos, onde a gente discute preparação, a gente discute prova discursiva, discute a área do recurso. E vocês vão ver a importância que a discursiva vai ter nesse concurso do ISS de Aracaju. Então vamos lá. O peso, que aqui é o que eu quero que a gente tenha bem atenção. Eu trago aí um gráfico para aquelas pessoas que gostam de imagem, trago percentual para quem é mais adepto a número. Eu sei que vocês aí da área fiscal gostam de número, então não tem problemática. Falar percentual para alguém da área fiscal é mais fácil. Quando eu vou para a área de humanas, muitas vezes o cara não consegue compreender. E aí o gráfico é bom para essas duas vertentes. Mas o que é que importa aqui? É que sua prova discursiva vale ali cerca de 30% da nota. E vamos botar aqui de novo no gráfico. Veja que a gente tem uma pontuaçãozinha ali de títulos. Mas se eu tirasse títulos e estivesse olhando ali só discursiva objetiva, eu estava aí com cerca de 30% da nota. É uma pontuação substancial dentro de uma preparação. E a gente vai ver que é um peso muito mais do que quantitativo, do que só 30%, ela é qualitativo. Muitas vezes bons candidatos ficam fora nesse ponto de corte. A gente teve um concurso agora, Cefaz, da Alagoas, e teve muita gente boa que ficou ruim, ficou fora. Por quê? Porque a banca trouxe um padrão de resposta que não era talvez o mais adequado, mas foi o que ela trouxe. Inclusive teve muita mudança num dos padrões. E muita gente ficou de fora. Então a gente não quer ficar de fora num concurso por não fazer o mínimo na prova discursiva. Imagina que você é o primeiro lugar lá da prova objetiva, e acontece, e muitas vezes o primeiro lugar roda. Roda no sentido de não fazer o mínimo e tá fora. Então não quero que isso aconteça com vocês. E por isso vejam aqui a atenção. Vocês gostam de número, então vamos lá. Se sua prova vale 30%, sua prova discursiva vale 30% da sua nota final, quanto tempo você, se fosse fazer uma distribuição apenas equitativa, tempo, quantidade de pontos que vale cada questão, cada matéria, você deveria gastar para a discursiva?
30% do seu tempo. E aí vamos trabalhar aqui num cenário que você estuda ali 30 horas por semana. Então o aluno é um aluno que estuda um ritmo bastante pesado, 30 horas por semana. Esse aluno, se fosse botar 30% do seu tempo, daria aí cerca de 9 horas. Veja que eu não estou defendendo que você dê as 9 horas, porque eu acho que realmente a gente precisa. E precisa para a discursiva, da base das matérias. Então, dessa discursiva, a gente vai ver mais à frente, vai cair todas as matérias. Ou pode cair todas as matérias. Professor, mas qual vai cair? Eu vou dizer mais à frente as que eu acho que tem mais chance. Pode estar errado? Pode estar errado. E por isso você tem que saber todas as matérias. O importante em discursiva é saber como colocar no papel a resposta. O meu papel na minha aula teórica, estou vendo o curso, a gente dá toda a teoria de como elaborar a discursiva, é dizendo como você fazer isso. Essa aqui é a proposta. O segundo passo é que você pratique. Muito mais importante do que ver a aula, do que ver as orientações, é você colocar a mão na massa, é você ir construindo a sua estrutura. Existe um caminho que é o que eu acho melhor, é você fazer cursos com correção. Então quem comprou o pacote, quem comprou a assinatura junto com o concurso, nesse curso a gente não entrega a correção individualizada, porque a correção individualizada tem um trabalho específico para cada aluno. Então é um curso onde você vai ter sugestões de tema, você vai pegar os temas e vai poder escolher dali 4 temas, mandar para correção, e desses 4 temas você vai ter não só a correção como um padrão de resposta dele, como indicar qual o caminho que você deveria seguir. Então acho que é muito interessante, procura em direção, no link da descrição desse curso também tem aí o link para o nosso curso com correção, são 4 correções e vale muito a pena, questões inéditas, questões adaptadas de concursos anteriores, a gente pega um leque grande de áreas, de assuntos, para que você se prepare, para que você seja pego ali talvez de surpresa em um momento. No final dessa aula eu trago sugestões de tema, trago até um tema inédito para a gente trabalhar. Vou mostrar um caminho que a gente poderia seguir. Então veja que a ideia é você colocar sempre a mão na massa. E aí voltando para o nosso quadrinho, 30% vem da prova discursiva. Você deveria gastar ali 30% do seu tempo, talvez não isso, mas não caia na ilusão de não investir tempo nele. Você pode dar a sorte de fazer uma boa discursiva sem treinar? Pode. Porque o conteúdo você vai ter ali da objetiva. Mas, gente, a maioria das pessoas não consegue. Gente boa, gente que adora escrever, gente formada em letras. Cara que escreve muito bem termina rodando na discursiva e depois fala, faltou treino. Uma coisa é escrever um poema, uma coisa é escrever uma carta, uma coisa é escrever um TCC de faculdade. Outra coisa é responder uma discursiva para um concurso, onde a gente tem que usar uma estrutura pensando na regra, tentando otimizar o nosso resultado. E o curso com correção vem exatamente para isso, para a gente ir fazendo essas balizas, para a gente ir mostrando para você como fazer essa construção. Tudo bem? Então, invista tempo. A mensagem que eu quero deixar aqui é, talvez não 30% do seu tempo, mas tem que praticar. O edital está na praça. Professor, vai ser na data que está prevista, por causa do coronavírus? Não tem como a gente ter certeza. Eu diria que sim. Eu acho que agora os concursos vão começar a voltar e seguir cronogramas. Pode ser que dê um desmantelo total e a coisa seja adiada? Pode, mas você tem que estar preparado. Então, com o edital na praça, a minha indicação sempre é faça pelo menos 3 discursivos por semana. Quanto você vai gastar para isso? Um discursivo ali de 30 linhas, digamos que você faça 1 hora, 1 hora e meia no máximo para a discursiva. Então você vai gastar no máximo nessas 3, 4 horas e meia. Muito menos, né, do que esses 30% que eu tinha falado de alguém que estuda 30 horas. Agora, se o cara estuda ali 20 horas por semana, às 4 horas e meia, já vai dar um percentual muito maior daquilo que ele está estudando. Então tem um peso um pouquinho maior. Mas mesmo assim a gente não chega nos 30%, que seria de cerca de 6 horas. Né? Então se prepara, treina, para que você não seja pego de surpresa. Tudo bem? Então essa primeira mensagem fica 30%, não esqueça disso. São 60 pontos. 60 pontos é muita coisa, bicho. As pessoas ficam fora do concurso por 5 pontos. Por 1 ponto. Por 1/10. Então não ache que é pouco. Ah, eu vou garantir os 160 no objetivo, eu sou foda. Você pode fazer 100%? Pode. Quer dizer, nunca vi, eu acho, a pessoa fazer 100% na prova. Mas digamos que você faça 100% na prova. Você vai precisar da discursiva. Se você não fizer uma mina discursiva, você roda. Você está fora. Então toma esse cuidado na elaboração do seu texto. Vamos lá. Quantas provas vão ser corrigidas? Também é algo interessante a gente estar bem atento. Aqui existe uma cláusula de barreira, digamos assim. Veja que eu tenho na ampla concorrência, aqui na especialidade geral, 119 pessoas
14 negros, 17 com deficiência. Lógico que nesses tem os empates. Então é um pouco mais do que o que a gente está vendo aí. Então a gente estaria aí 126, 130, 140 correções na área geral. Na área de TI, um pouco menos, 60. Mas veja que é um número bastante grande. Somando os empates, então de 140 ali, talvez a gente chegue ali em 160, 180. Mas o que é importante é que você tem que estar nesse grupo. Então lembra lá que eu falei que na objetiva ela precisa ser o potencializador de conteúdo para a discursiva, mas ela também é uma cláusula para que você chegue aqui. Então você precisa estar estudando para lá. Mas das 140 pessoas que chegarem aqui, ou na ampla concorrência, digamos assim, se você estiver competindo ali com 120 pessoas, dessas 120 pessoas, as notas mudam muito. Então tem gente que estava em primeiro, cai para último, gente que fica fora porque não fez o mínimo, como eu já vi falado, gente que ganha muitas posições. E o nosso papel aqui é fazer com que você ganhe. É isso que eu quero. E para isso você precisa treinar. Professor, não tenho dinheiro para pagar um curso com correção individualizada. Monta um grupo de estudo, um colega corrige do outro, perfeito. Eu só não acho o ideal é que você corrija a sua própria questão. Professor, mas eu não tenho um grupo de estudo, não tenho dinheiro, corrige a sua questão. É melhor do que não treinar. Tudo bem? Então se preocupa, treina, coloca a mão na massa. São 120 pessoas, 140, colocando aí as cotas da ampla concorrência que vão ter essa prova corrigida. Imagine você ganhar posições nisso aí e garantir o seu tão sonhado aprovação, aquele cargo que você tanto deseja, um bom salário. E essa área fiscal é uma área que tem bons salários, né? Muita gente vê o salário do edital e pensar não vale a pena. Ah, é só 5 mil, é só 10 mil. E aí quando você chega lá tem um bônus, tem uma vai para 20, 25 mil. É o que a gente mais vê. Eu tenho muitos colegas que são auditores fiscais, todos muito ricos. Olha aí, coisa linda. Não sei porque eu não fui para essa área, né? Coisa maluca, vamos seguindo. Quais são os assuntos? Essa prova foi interessante que ela fala que pode cair qualquer dos conhecimentos previstos na prova. E aí a gente tem a divisão em conhecimentos comuns, ou seja, que vai cair em todos os cargos. Administrativo, constitucional, direito penal, auditoria geral, estatística básica, matemática financeira. Agora é aquele binômio. O que é que vai cair? Gente, ninguém tem como dar certeza. A banca poderia fazer uma questão de estatística? Poderia. A chance? Eu diria que muito pequena. Porque o auditor não tem que estar preocupado em fazer estatística. Se fosse um cargo de estatístico, sim. Um auditor vai fazer muito mais relatórios, pareceres, atrelados, por exemplo, a um direito administrativo, a um direito constitucional, que é o grande guarda-chuva. Então, constitucional, eu diria, tem chance de cair? Tem. Não só uma questão pura de constitucional, mas uma questão que você tem que beber ali na Constituição para responder determinada informação. Então, o constitucional tem grande chance de cair como um suporte para outras áreas. Direito administrativo, também com boa chance. Direito penal, eu diria que muito pequeno. Veja que o seu trabalho ali não é um trabalho policial. Em concursos para policial, sim, direito penal cai com mais força. Ou um concurso que você vai fazer para um tribunal de justiça e que tem um peso nessa matéria, algumas vezes cai. Mas não para esse tipo de cargo. Então, dessas 4, vamos ver aqui quantas matérias a gente tem aqui, 3, 6 matérias, eu diria que administrativo, constitucional e auditoria tem mais chance de cair. Eu apostaria aí nas questões que vão vir. Questões híbridas é uma forma de você abarcar mais assunto numa única questão. Não gastaria energia, não me preocuparia e pode, e você tem que saber que tudo é um custo-benefício, ter o risco de cair uma questão que cai a matemática financeira? Pequenininho. Se cair, bicho, ninguém vai saber. Se cair, ninguém vai saber. E você vai responder com as técnicas que a gente está passando e vai competir de igual para igual. Essa é a vantagem do concurso. Eu sempre digo que não vale a pena a gente querer ser o grande especialista nos assuntos. Ah, é o cara que sabe o detalhe do detalhe do detalhe. Porque o detalhe tão grande só cai uma vez na vida. E quando cai, quase ninguém sabe. Então aquilo não é um diferenciador de aprovação. Há um tempo atrás, vale a pena vocês procurarem aqui no YouTube, o pessoal de direção, o Arthur entrevistou o diretor, presidente, não me lembro, do Sebrasp. E ele trouxe uma informação que eu achei muito importante. Muito importante mesmo.
é que o grande balizador de aprovação numa questão de certo ou errada não são as questões fáceis, porque as fáceis todo mundo acerta. Não são as difíceis, ou muito difíceis, porque ali quase todo mundo erra. Então, mesmo eu que estudei muito, comparado com a pessoa que estudou pouco, pode errar. Eu estudei muito e mesmo assim erro. E o cara que estudou pouco acerta, porque a coisa é tão maluca. Então, ela não é um balizador. Agora, as questões medianas, sim. Ali ela tira o cara que não estudou nada e acertava as fáceis, porque sabia ali o basicão. Ele vai errar. Ela mede também, um cara que estudou muito consegue acertar mais questões medianas. Porque ali não tem tanta sorte, não tem tanta... não precisaria que um cara tivesse sido na exceção da exceção. Então não vale a pena você fazer esse grande aprofundamento. E aí no nosso mundo aqui da discursiva, não valeria você fazer o esforço de ficar treinando discursiva, de estatística, de matemática financeira. Essas duas eu acho quase que impossível. Direito penal aí muito perto do impossível pela característica do cargo. Então a gente teria aqui das básicas, digamos assim, das matérias básicas, essas três grandes candidatas. E aí vamos para os conhecimentos específicos que a gente chama. O que é que vem de conhecimento específico? Aí vamos falar aqui da abrangência geral, né? Administração orçamentária e financeira e orçamento público, o famoso AFO, orçamento, né? A contabilidade geral, a informática e análise da informação, direito civil e direito empresarial, direito tributário, legislação tributária municipal. Então vou começar de baixo para cima. Eu diria que a maior chance aqui é direito tributário com legislação tributária. Você está fazendo um cargo para auditor fiscal. Tributária é a essência do seu trabalho. Então essa aqui seria a minha grande aposta. Aqui eu acho que vem uma questão, sem sombra de dúvida. Pode vir uma questão híbrida, como eu falo, tributário bebe muito da Constituição. Então pode sim vir direito tributário que você precisa de informação da Constituição. Então não deixa de usar constitucional para responder o tributário. Toma esse cuidado na hora de elaborar, de estudar e ver os links, né? Ah, nessa matéria isso tem a ver com aquela outra. Isso é importante porque na prova discursiva tem grande chance de você precisar desse raciocínio. Concurso da Cefaz Alagoas. Foi basicamente isso aqui. Lá era diferente, lá você não tinha um leque tão grande de matérias que poderia cair. Mas as questões beberam nessa questão da legislação tributária. Aqui eu apostaria, de novo, nessa questão mais híbrida. Vamos voltar aqui. AFO, orçamento. Acho que tem grande chance também de cair. A Sebrasp gosta, ou talvez ela tenha um know-how maior nessa área. E eu vejo que sempre tem um pezinho ali em AFO. Então eu diria que é uma questão que tem grande chance, vale a pena aprofundar, vale a pena conhecer bem as suas regras, as suas características, o orçamento público, porque daqui pode vir o pedido para elaborar um texto dissertativo, como se falasse, por exemplo, dos tipos de orçamento público, da evolução do orçamento público no Brasil. Veja que é possível se construir boas questões aqui. Contabilidade geral, também ali não seria minha predileta, então minha predileta, tributário. Meu segundo lugar, orçamento. E aí meu terceiro lugar empatado, administrativo, constitucional e contabilidade geral. Já contabilidade poderia vir uma coisa um pouco teórica, com um pouquinho de cálculo ali. Como é área fiscal, o CESP gosta algumas vezes de cálculo, e aí cuidado na elaboração do cálculo. Fez um cálculo, deu R$1.000. Como é que eu escrevo R$1.000? O RS cifrão 1.000,00. O último concurso da Cefaz Alagoas, o Sebrasp penalizou o pessoal nos erros ali de microestruturais, aqueles errinhos que perde pouco ponto, mas perde. Quem não botou o ponto do milhar. Olha a sacanagem. 200 mil, aí o cara botou 200, 200, mais 3 zeros, 000,00. Ele botou errado, porque faltou o pontinho ali do 200 mil. Então toma cuidado, a dezena do milhar, né, a unidade do milhar ali, tem que ser pontuado. Milhão, então você vai ter, a cada milhar ali, você coloca esse pontinho, tudo bem? Não cai nessa besteira. Outra coisa, memória de cálculo. Tem que trazer toda a memória de cálculo. A gente que é da área de exata, digamos assim, eu fui formado em engenharia. Eu sou formado em engenharia, né? Não fui não, você sempre vai ser formado. Eu fiz engenharia lá na minha primeira graduação. E nessa graduação, a gente acha que alguns cálculos são simples. Então muitas vezes vem um cálculo ali na sua prova que é super simples.
E você que é da área fiscal tem essa facilidade. E o cálculo era uma divisão por 2, 10 dividido por 2. E você já bota o resultado lá. Ah, o valor do tributo por cada produto era 10 dividido por 2, R$5. E você já joga o resultado final, R$5. A banca costuma penalizar, ou a banca costuma colocar no seu padrão de resposta a memória de cálculo. Então ela vai esperar que você mostre. Ah, o valor unitário de cada... o valor do custo unitário de cada peça, por exemplo, fosse para calcular o custo unitário, é R$5. Aí você abre um parentezinho e coloca ali 10 dividido por 2. É a memória de cálculo. Então você mostra como é que chegou naquilo. Então sempre traga a memória de cálculo, por mais simples que seja. Em qualquer matéria aqui, tributário, pode ser na área de contabilidade. Então qualquer uma questão que venha, traga as memórias de cálculo, por mais simples que seja. Uma forma simples de fazer é você colocar ali parênteses e colocar a numeração, explicando o que é cada uma. Ou você pode fazer próprio textual, vai fazer ali ao longo na horizontal do texto, escrevendo, né? 10 vezes 2, que dá igual a 20. 10 vezes 2 igual a 20. Então você vai mostrando o cálculo. Não deixa de fazer isso, tudo bem? Então aqui, na abrangência geral, não apostaria em informática, análise de informação. Veja que quem tem um cargo para isso. Então não tem por que isso cair no seu cargo geral. Direito civil e direito empresarial também acho que não chega a esse ponto. Professor, mas a gente fiscaliza empresas, será que... Gente, tudo tem chance. Mas naquela questão do custo-benefício eu não gastaria muita energia treinando questões de direito civil, questões de direito empresarial. Se cair, a técnica que você vai usar é a mesma que você está usando para elaborar as outras questões. Você vai ter que buscar na sua memória a informação. E por isso que é importante treinar sem apoio. Aí um grande parênteses, algumas vezes os alunos vêm me perguntar no curso com correção, professor, essa aqui a questão eu não sabia. E aí eu fui fazer uma pesquisa. E aí eu pego a orelhinha do cara, puxo, bicho, na prova você vai ter algum material para fazer pesquisa? E mesmo no curso que tem consulta, você vai ter tempo de fazer essa consulta? Então, essas reflexões a gente leva para o aluno, para que o aluno veja que você tem que treinar no modo hard, digamos assim, no modo difícil. Simular a situação ainda mais complexa do que a da prova. Isso vai fazer com que você fique muito mais tranquilo. Isso vai fazer com que na hora da prova você diga, pô, aqui eu sei nadar de braçada. Isso aqui eu sei como fazer. Belezinha? Então não faz estudo, não faz suas discursivas, está treinando em casa, acabando de estudar a matéria. O que eu sugiro, inclusive, eu estudei um assunto hoje. Quando é que eu vou fazer a discursiva dele? Daqui a 15 dias. Para que a coisa já esteja mais fria na minha cabeça. Porque na hora da prova vai ser assim. Professor, mas na hora da prova pode ter estudado um dia antes? Pode, sorte, bicho. Nesse conjunto gigantesco de matérias. Qual é a chance de você ter lido um dia antes? E olha que existe. Quando eu fiz o concurso para gestor federal, concurso que foi até anulado, antes de entrar na prova, ali lendo no carro, esperando abrir o portão do concurso, eu li um assunto que foi o assunto discursivo, um assunto que quase ninguém sabia. Sorte, sorte. Pode acontecer com você, pode acontecer com você. Mas se não acontecer? Então treina nesse modo mais difícil. Se você acabou de revisar, show de bola. Belezinha? E na pior das hipóteses, não faz o inverso. Assim, olhei a matéria, não. Professor, peguei aqui sua sugestão de questão, não sei fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou estudar. Daqui a pouco eu respondo. Isso você nunca faça. Não sabe fazer, senta, enfrenta os seus medos. Um aluno do curso com correção reclamou lá das questões que eu tinha passado. Professor, mas essa questão é muito difícil. Não dá para fazer. Eu digo, bichão, sabe o que é? Esse curso já tem aí cerca de 30 alunos fazendo o mesmo curso. Os seus concorrentes, os caras responderam as mesmas questões. Então não se iluda. E aí o cara resolveu enfrentar os medos. E até hoje me agradece realmente, professor. Eu tinha que ter feito isso. Eu não deveria ter me acovardado tanto ali na hora de elaborar, na hora de tentar, na hora de enfrentar o que pode vir na prova. Beleza? Então enfrenta. Agora é hora de sofrer. Agora é hora de errar. Agora é hora de você ficar chateado. Para que na prova o resultado seja melhor do que o que você está esperando ali no treino. Tecnologia da informação. Esse curso aqui, a gente não abriu um curso com correção individualizada. Não temos um foco maior nele. Mas ele tem aí, como matérias específicas, análise da informação, fiscalização de contrato TI, gestão de governança TI, segurança da informação, contabilidade geral,
direito tributário e legislação tributária municipal. Nesse caso aqui, a lógica se inverte. Eu diria que a aposta maior são para esses primeiros 3 assuntos: análise da informação, fiscalização do contrato TI, aqui com grande força, gestão de governança TI e segurança da informação. Então, esses 4 pontos têm maiores chances. Pode cair direito tributário? Pode cair direito tributário, mas lembre-se desse custo-benefício. Eu acho que estudar para concurso é um gerenciamento de risco. É a gente saber onde gastar o tempo, é a gente saber onde gastar a energia. Sempre vai ter mais matéria do que você tem condição de fazer, de ler, de estudar. Sempre vai ter como aprofundar na matéria. Sempre vai ter como treinar mais, como praticar mais a discursiva. Então tudo isso sempre vai existir. Agora, o que você vai escolher? Qual matéria você vai se dedicar mais? Quanto tempo você vai estudar? Então, planeja. É aquela informação inicial que eu digo. A leitura do edital tem que ser no sentido de um bom planejamento. Tem que ser no sentido de você perceber aonde gastar energia, quanto tempo gastar em cada informação. Então, lembrando, a gente tem um curso com correção individualizada para essa área geral. A área de TI, a gente não abriu um curso ainda. Se tem interesse, me procura no Instagram, lá, @prof. Sérgio Varela. E a gente vê a possibilidade de se abrir o curso também. Como é um cargo com menos demanda, a gente preferiu nesse primeiro momento não oferecer o curso. Mas nada impede que a gente faça aí uma adaptação. Tudo bem, gente? Então vou fazer um breve intervalo e a gente volta já já, continuando essa análise da prova discursiva. E em seguida, a gente depois vai começar a entrar as questões, colocar a mão na massa, fazer algumas reflexões práticas de como deve ser a discursiva. Lembrando sempre, discursiva é prática, discursiva é mão na massa, discursiva é suor, discursiva não é só teoria. Não adianta você ver minha aula, ou ver a aula de qualquer professor. Não gostei da aula do professor Sérgio não, mas tem professor João, que eu adoro o João. E eu aprendo tudo o que ele fala. Vai fazer a prova. Você vai lembrar tudo que ele fala, mas você não sabe colocar na prática. É como ensinar a andar de bicicleta. Alguém aprendeu bicicleta na teoria, você olhando... É só rodar os pezinhos. Muito fácil. Aí o cara vai e cai. Tem que praticar. A discursiva é assim. Se você não praticar, você cai. Beleza? Então, voltamos já já com mais discussão, com mais análise sobre essa prova do ISS de Aracaju. Olá, pessoal. Vamos continuar nossa reflexão sobre a prova discursiva? Vamos analisar agora mais algumas informações do edital que são muito importantes da gente estar atento. Então vamos lá. Data, horário e duração. Importantíssimo. Quando é que eu vou fazer minha prova? Olha aí, finalzinho do ano, 13 de dezembro. Então, você tem ainda um bom tempo até lá para que você faça essa preparação. Professor, mas eu estou apostando que o coronavírus vai impedir. E aí, você vai fazer o quê? Você está apostando vai parar de estudar? Eu diria que no final do ano as coisas já estão muito aí voltando ao normal, já está quase tudo aberto, tudo funcionando, né? Então estuda como se fosse essa data, primeira dica. O importantíssimo agora, quando vai ser cada prova? A prova objetiva vai ser pela manhã e a discursiva pela tarde. 5 horas de prova objetiva pela manhã, 3 horas de prova discursiva pela tarde. Então, você tem que saber que nesse dia você vai ter que estudar 8 horas. 8 horas com a pressão de uma aprovação. 8 horas com a pressão do seu planejamento. Né? É aquele concurso que você se dedicou, que você abriu mão de sair, abriu mão de beber, abriu mão de ver série, abriu mão de fazer o que você gosta. Montar quebra-cabeça, pintar, brincar de circo. Esse dia eu estava tendo uma aluna no coach, né? Eu tenho um trabalho de coach que eu faço um acompanhamento direto com vocês, mas tem um trabalho também que é uma mentoria, onde eu faço uma sessão única, onde a gente discute técnicas de estudo, estratégias, ciclo, como fazer a sua preparação. E essa aluna era engraçado que o esporte dela, ela gasta 2 horas por dia fazendo exercício, que foi um dos puxãozinhos de orelha que eu dei. E ela faz circo. Não sabia nem que circo era um esporte. Fica rolando lá uns pedaços de pano, sei lá como é. Muito maluco, né? Mas veja que isso não importa tanto, mas o que importa é que você tem que fazer 8 horas de estudo. É como você começar a correr uma maratona. Você está acostumado a correr uma maratona? Você está acostumado a subir no circo como ela faz lá 2 horas de circo? Se você não tiver, você não consegue fazer. Eu não consigo, acho, subir 1 segundo naquele negócio que ela faz. 8 horas é cansativo, bicho.
Veja aí, todo o seu planejamento, toda a sua dedicação está em jogo. Aí tem toda essa pressão psicológica. Faço ali uma manhã, 5 horas de prova. 3 cenários. Adorei a prova, acho que estou em primeiro lugar. Isso levanta o ânimo. Outros 2 cenários. Prova mais ou menos, não sei como é que foi. E o outro, foi ruim. Esse foi ruim acaba emocional da grande maioria das pessoas. O mais ou menos já deixa o cara balançado. Então você tem 2 contra 1 a favor. E tirando o emocional, você gastou 5 horas de estudo. Aí digamos que o aluno ia... Lógico, você trabalha o dia todo, 8 horas por dia, você não consegue estudar mais 8 horas todo dia. Mas você consegue ali no final de semana simular, em alguns momentos, a cada 15 dias, a cada mês, daqui para lá, essa situação de prova, onde você vai fazer uma prova com 5 horas de manhã. Então você vai parar ali seu sábado, vai parar seu domingo. E vai passar 5 horas fazendo prova de manhã. E vai passar 3 horas à tarde fazendo a discursiva. Para que seu corpo esteja preparado, para que sua mente esteja preparada para trabalhar 8 horas seguidas. É diferente de fazer todo dia 1 hora. E a alusão que eu faço, a comparação muito simples é: pegue uma academia. Professor, eu adoro nadar. Beleza. Então você nada quantos metros por dia, né? 5.000 metros. Eu não consigo nadar 5.000 metros hoje, eu não estou nadando. Isso não quer dizer que com treino eu não nado 5.000 metros. Isso não quer dizer que com treino eu não nado 1.000 metros. Tudo bem? Então toma esse cuidado. Simula isso. Você vai ter que estar capaz de fazer 8 horas seguidas de prova. 8 horas seguidas com a pressão de uma pseudo-resultado, que você não sabe se foi bem ou foi mal. Na verdade, é uma percepção da manhã. Isso influencia até o ânimo que você chega na prova discursiva da tarde. E por isso eu gosto de você simular. Procura simulado. Direção tem muito simulado. Procura outros cursinhos. Procura outros lugares. Não tiver simulado, está fazendo. Simulado vale muito a pena fazer. É uma forma da gente estar treinado o mais perto possível. Professor, eu faço o curso com correção com você. Eu tenho 4 correções. O que você pode fazer? Você pega ali 2 daqueles temas. Trabalha no mesmo dia que você vai estudar a manhã toda fazendo uma prova, vai imprimir uma prova, vai fazer do jeito que fosse, marcando um xizinho. E depois vai pegar a tarde e vai fazer 2 dissertações. Tudo bem? Então, visto isso, você vai ter um dia todo de suor, de exercício. Agora, como é que vai ser a sua prova? 2 questões a respeito dos objetos de avaliação e conhecimentos básicos e especializados de cada cargo. Veja aquilo que a gente falou. Normalmente aqui vem a respeito dos assuntos do conhecimento especializado. Algumas vezes a respeito dos assuntos do conhecimento A, B, C. Aqui não. Diz a respeito de tudo. No custo-benefício do tudo, você vai escolher, você vai praticar, ou sugiro que você faça isso, aquelas matérias que tem mais chance de cair. Professor, se cair uma que eu não escolhi, o importante é você saber a técnica, e caiu aquela, quase ninguém vai ter treinado, a não ser um maluco que resolveu correr contra a maré. E foi numa aposta cega, é como deu um all-in sem ter nada na mão, e todo mundo correu. Mas se alguém ficasse e tivesse uma boa carta? Então toma cuidado nessa estrutura aqui, não é hora de a gente brincar, não é hora de a gente apostar. A serem respondidas até 30 linhas, com valor de 30 pontos cada. Aqui, pontos importantes. Quantas linhas você tem? Até 30 linhas. Quantas linhas você vai escrever? 30 linhas. Professor, mas é até 30, eu quero escrever 25. E eu vou dizer, você não vai escrever 25. E sabe por que você não vai escrever 25? Bicho, aqui está o seu esforço, aqui está o seu suor. Se for para escrever 25, desiste antes. Porque você vai chegar na hora da prova e não vai dar seu máximo. E dar seu máximo é escrever todas as linhas. Sabe como é que funciona a correção da Sebrasp? A gente tem um modo de aula que eu gasto mais energia passando isso para vocês. Inclusive, eu sugiro que na elaboração da questão, você já esteja pensando no recurso lá na frente. Porque o Sebrasp tem a prova objetiva junto com a discursiva. 1 dia, 2 dias depois, ela libera o espelho padrão, preliminar da prova discursiva. É um espelho que você pode questionar. Você faz Alagoas, o espelho saiu bem maluco, o pessoal fez recurso, ganhou muito ponto nesse recurso. Por que ganhou ponto? Porque mudou o padrão. O padrão dizia assim, essa casa é branca. E aí o novo padrão disse, não, essa casa é vermelha. Quem escreveu que a casa é vermelha e conseguiu mudar, ganhou os pontos. Quem tinha escrito que era branca e foi, digamos assim, alterado o padrão, ficou com 0. Então você vai ter que fazer o recurso desse padrão preliminar. Até para sustentar o padrão que está. Eu faria. Professor, precisa fazer isso? Não.
Mas o que você tem a perder depois que a prova está pronta? Então você teria esse momento. Feito o recurso do padrão preliminar, a banca depois lá na frente, quando sai o resultado da discursiva, libera um padrão definitivo. É com esse padrão que eu, Sérgio, contratado para corrigir a sua prova pelo Sebrasp, que fulano que estava passando ali na rua, o cara estava passando, olhando o céu, eles, você aí vai corrigir a prova do ISS Aracaju. Quer ganhar R$1 por correção? Ah, quero. Beleza. Mas eu não sei nada de tributário. Não se preocupe. Eu vou lhe dar aqui esse espelho e você vai comparar com a prova do aluno. O dedo é igual, ganhou o ponto. Não é perder o ponto. Simples assim, gente. Com toda a caricatura. Não estou dizendo que vai pegar um Zé Mané que não entende nada. Mas eu estou dizendo sim, que a maioria das vezes não é um grande especialista. Isso eu estou dizendo. A maioria das vezes é alguém que entende do assunto de alguma forma, é um professor de português, é um servidor já concursado, que conhece, tem um amplo conhecimento, que ocupa um cargo que precisou passar por essas informações, um professor de faculdade, que nas 1000 matérias que ele dá, uma das matérias talvez tenha a ver. Então veja que é esse cara que vai corrigir, fazer um cara crachá. E por isso que você vai escrever as 30 linhas, porque quanto mais linhas você escrever, mais chance de você acertar o que está aqui. Você podia ter escrito 25 linhas falando nada sobre o que está no espelho. E nas últimas 5 acertar tudo. Qual o inverso? Professor, eu escrevi tudo correto nas 25 e trouxe nas últimas 5 linhas 5 informações que não estão no espelho. Você não perde ponto. A nota é dada se você falar o que está no espelho. Como é que você perderia ponto trazer coisas antagônicas, contraditórias? É dizer assim, esse bloco aqui é o bloco do meu filhinho brincar. Esse bloco é azul. Aí eu trago o texto todo dizendo que ele é azul. Lá no final eu falo, o bloco é amarelo. Aí está contraditório o meu texto. Mas eu falar que esse bloco é azul, e lá no final falar, existem blocos azuis, vermelhos, roxo, e o azul, o roxo, o vermelho não está presente no meu padrão de resposta, não tem problema nenhum. Porque a banca vai procurar apenas a informação no seu texto que o bloco era azul. Está no padrão que o bloco é azul, tá, ganhou o ponto. Perfeito? Então fica atento a isso, para que você garanta o ponto que você precisa. Então você vai escrever quantas linhas? 30 linhas. Exatamente por esse motivo, porque você não quer deixar de ganhar, você não quer maximizar as suas chances. Deixar de maximizar as suas chances. 2 questões. Então você vai fazer ali, vai ter que estar preparado para elaborar 2 textos, vão ser 2 rascunhos ao longo desse tempo de 3 horas. A prova discursiva avaliará o conteúdo, conhecimento do tema, a capacidade de expressão na modalidade escrita, o uso das normas de registro formal, culto da língua portuguesa. O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo, primando pela coerência e coesão. Aqui alguns porém, a gente vai ver um pouco mais na frente, mas assim, português vale muito pouco no Sebrasp. Ela vai mudando ali o multiplicador, 2, 3, 4, mas mesmo 5, 6, 7, 8, já vi prova com 8, ainda é pequeno o peso dela frente ao conteúdo. Então, nossa preocupação é conteúdo. Lógico, a melhor maneira de não errar não é aprofundando no português, não é virando um professor de português, gastando horas decorando palavras, formatos, classificações. É usar aquilo que você sabe. Troca a palavra para a palavra que você tem mais conhecimento. Seja simples. Não vá botar algo que você não sabe se acentua para você errar o acento. Faça frases pequenas para você não errar a vírgula. Faça frases pequenas para ficar fácil do leitor entender. No concurso, a gente não vai fazer uma questão para dizer assim, eu vou fazer uma questão para enganar meu avaliador, para deixar tão confusa que ele vai achar que eu acertei. Na verdade é o inverso. Eu quero fazer uma questão tão simples que meu avaliador vai conseguir enxergar claramente onde eu acertei e se eu errei, onde eu errei. Isso faz com que pelo menos ele tenha uma boa intenção naquela correção da minha prova. Somos seres humanos, seres subjetivos, que temos filhos, pais, irmãos. Estamos cansados, brigamos, estamos felizes. E quanto mais fácil for essa questão, se coloque no lugar do avaliador. Você prefere receber uma questão complicada de corrigir ou uma questão simples, clara, objetiva? Eu tenho certeza que você vai escolher a opção 2, uma questão simples, clara, objetiva. Texto dissertativo. E aí, muitos alunos no Sebrasp ficam nessa coisa. Professor, é um texto dissertativo argumentativo, texto dissertativo descritivo. Essa não é nossa preocupação. Para o Sebrasp, pouco importa essa classificação. Para o Sebrasp, o que eu preciso é responder o que foi pedido.
E para responder o que foi pedido, eu posso seguir sim uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela vai ter 5% da nota, eu vou mostrar logo em seguida, de apresentação. Então, nessa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, o seu texto fica mais elegante. Mas você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma introdução que já responde ali o primeiro item. Você vai fazer uma conclusão que continua respondendo. Então, o seu texto se torna integrado ao elaborar um texto dissertativo. E o texto dissertativo você vai trazer argumentos por fatos, argumentativos, positivos, não importa para a gente. Informações que convençam ou que deem o subsídio, o fundamento para aquilo que você está elaborando. Então, muito provavelmente vai vir um texto e vai pedir. E aqui é outra questão. Professor, falou um texto dissertativo. Pode vir um estudo de caso? Pode. Mas, professor, mas o texto dissertativo não é um estudo de caso. Mas veja, ela pode contar uma historinha ali em cima, no texto introdutório, e pedir que você reflita à luz daquela história. Elabora um texto dissertativo sobre a questão tributária no país. E você vai ter que responder olhando para aquela questão que está ali. Ou pode ser só um texto motivador. E ele fale, elabore um texto sobre o orçamento impositivo. Pode. Então veja que existem os dois caminhos. Eu não descartaria a possibilidade de Sebrasp vir, mesmo tendo colocado aqui que é um texto dissertativo, não ter tocado ou passado a mão, né, em cima, ou deixando claro que é um estudo de caso, que possa vir um estudo de caso. E você vai estar preparado para qualquer um desses formatos. Os tipos de avaliações, aí quem já está acostumado com prova Sebrasp, isso aqui é só batendo molhado, né? Vai ali, bebe uma água, depois volta para continuar a aula, ou acelera se você está vendo a aula gravada. A nota de conteúdo, apresentação, estrutura textual, desenvolvimento do tema, 30 pontos ali para cada questão. Os erros de português, né? Avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. NE, número de erros. Corresponde ao número de erros, abrange os aspectos da natureza gramatical, tais como grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Professor, o que é grafia, o que é morfossintaxe e propriedade vocabular? Bicho, não se preocupa com definição. Você não pode escrever uma letra tão feia que o cara não entenda. Você não pode escrever errado. É com S, você escreve com cedilha. É com R, você bota 2 R's. É com S, você bota um Z. Isso você não pode fazer. O que erro é esse? Não importa. Esqueci um acento. Que tipo de erro é esse? Não importa, é um erro, não tem acento. Esqueci, coloquei uma vírgula no lugar errado, esqueci uma vírgula. Ah, mas ali é oração ordenada, subjetiva, coordenada. Não importa. Para a nossa aula, isso é lixo. Você vai pegar, ó, não que não seja importante, você precisa disso para a prova objetiva. Se você sabe isso muito claramente, perfeito. Mas, inclusive, no nosso curso com correção, você viu para o aluno, ó, minha preocupação não é classificar para você aqui o erro. Eu aponto lá que o erro ali tinha que ter uma vírgula. E acabou-se. Ou que não tinha que ter uma vírgula. E acabou. Não vamos perder tempo querendo dar uma aula de português onde a gente não precisa. Erro de português. Aqui o cálculo. Ó. Nota do conteúdo menos 6 vezes o número de erros sobre o total de linha. Onde TLI corresponde ao número de linhas efetivamente escritas pelo candidato na resposta à questão proposta. Nos casos de fuga ao tema ou de não haver texto, o candidato receberá nota igual a 0. Começar por essa parte, nota igual a 0. O cara pede para se escrever um texto sobre o ISS. Imposto sobre Serviço, né? ISSQN. Aí o que é que você vai fazer? Você escreve um texto falando sobre o ICMS. Fugiu do tema, fugiu do tema. Vai receber 0? Vai. Vai receber 0 só por um motivo, porque no espelho padrão não está falando do ICMS. Eu, que fui contratado para lhe corrigir, vou olhar e vou dizer não. Ah, não falou de ICMS, falou de ISS, tem nada a ver. 0. Professor, mas tem casos que cobram os dois e eu vou olhar para estar no espelho. É isso que eu vou olhar. Não complica, a coisa é simples. O outro ponto aqui, 6 vezes o número de erros sobre o total de linhas. Vocês gostam de cálculo. Quando eu tenho uma coisa no denominador ali embaixo, diminuindo, o que é que vai acontecer? Quanto maior o número de linhas, menor o resultado desse meu cálculo. E como eu quero perder menos pontos, veja que é uma coisa negativa, né? Conteúdo menos alguma coisa, eu vou escrever todas as linhas. Então, mais um motivo para você escrever todas as linhas. Motivo 1, acertar o que está no espelho, essa é a maior máxima, é ter mais espaço para trazer informação. Motivo 2, diminui o meu multiplicador de erros de português. Professor, mas eu escrevi uma linha a mais e trouxe 10 erros. Aí lascou, bichão. É porque você escreveu uma linha que não tinha nada de útil e cheio de erro de português.
escreva uma linha tranquila, não é comum você errar tanto. Então, se o seu padrão em 30 linhas errar 5 erros, uma linha a mais provavelmente vem sem erro, dá 29 para 30. E se vier, vem um errozinho, e pode vir um conteúdo que vai dar muito mais ponto, então vale a pena. Tudo bem? Outro ponto aqui, quantidade, é nota mínima, né? Então tem que fazer 50% da nota. Ó. Veja que eu somo a nota 1, questão 2, cada um vale 30, mas eu preciso pelo menos ter tirado 30 pontos. Qual é a vantagem aqui? E como ele soma e ele me dá um resultado da nota final, eu poderia até zerar uma questão e tirar a nota máxima no outro, 30. Ainda assim eu seria aprovado. Então, quando a gente tem um ponto de corte para cada uma das questões, fica mais complicado. Algumas vezes cai algo que você não sabe, ou que você não sabe tanto, você vai mal naquela questão, mas na outra você vai tão bem que ela poderia lhe puxar. E aqui ela bota tudo num pacote só. Então, se você conseguir mais do que 50% da nota juntando as duas questões, você vai ser aprovado. Ou você, pelo menos, vai passar ali nesse ponto de corte e vai somar sua nota subjetiva com a prova objetiva e vai fazer seu ranqueamento. Tudo bem? Mais algumas informações que sempre fica curiosidade, né? Quantas avaliações eu tenho? Então, eu tenho avaliação de conteúdo e uma avaliação de domínio do português. Será considerado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Não será, né? Ou que ultrapassar a extensão máxima de linhas estabelecida. Então, aqui faltou um não, né? Não será, deixa eu logo fazer o ajuste, não será, não, na verdade tá certo, será desconsiderado, né? Eu estava lendo será considerado. Ou seja, não será considerado o que você escreveu fora do espaço. E toma cuidado, escrever fora do espaço pode ser considerado que você está querendo se identificar. E se você for identificado, imagina que eu faço uma prova e eu sei que meu pai corrige ali, ou o meu amigo, um cara que toma cerveja comigo. Eu digo, bicho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estrelinha ali, ó, no final, fora da área. Quando você vê a estrelinha, minha prova. Aí tu dá nota máxima. Para evitar isso, não é permitido que você escreva fora da área. Não é permitido que você se identifique. Então toma cuidado com isso. Não é só que não será considerado. É que você pode ser desclassificado por escrever fora. Será anulada a prova discursiva que não desenvolver o seu caderno nos textos definitivos. Gente, toma muito cuidado com isso. Eu estou cansado de ouvir alunos que chegam para mim, professor, eu estava fazendo a prova. E quando eu vi, eu estava escrevendo no espelho de rascunho, na folha de rascunho. E não tinha mais tempo para passar limpo. E agora o que é que eu faço? Então, toma muito cuidado na hora de fazer a prova discursiva. Você vai fazer uma prova discursiva no horário separado aqui, né? Você vai lá de tarde, vai sentar. Então, o que eu sugiro na estruturação do rascunho? Você vai pegar um tema, você vai estudar um rascunho em tópicos. Nossa aula eu bato nisso. Não vale a pena a gente fazer, ou na maioria das vezes, fazer um texto todo corrido e depois passar ele a limpo. E sabe por que não vale a pena? Porque ao fazer isso, primeira coisa, você normalmente muda quase tudo. Ah, professor, eu não mudo. Muda, bicho. Todo mundo muda. Ou muda boa parte. Depois você perde muito tempo escrevendo. Então o ideal é que você faça uma estrutura em tópicos. Ah, era para falar assunto A, B, C. Aí você vai botar aqui assunto A, assunto B, assunto C. O que é que eu vou escrever do A? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. O que é que eu vou escrever do C? Tópico 4, tópico 5. O que é que eu vou escrever do 3? Tópico 7. E assim eu monto minha estrutura. E aí eu vou escrever o texto partindo disso aí. Isso otimiza muito meu tempo. Então toma esse cuidado para que você não faça um texto para querer passar limpo. Não vale a pena. Veja que o tempo é curto, 30 linhas. Então você vai ter ali 1h30 para uma questão, 1h30 para outra questão. Vamos dar meia hora de lambuja ali de folga, que é o tempo que sai no banheiro que você fica e chega. Então você tem 1h15 para cada uma. É um tempo bastante? É. Mas não é uma super folga. Então toma cuidado, faz esse texto na estrutura de rascunho. É a melhor maneira. Aqui eu trago, para aqueles que não conhecem, como é que é a estrutura de avaliação da prova discursiva. Então eu tenho aqui um item 1 aqui em cima. Ó. Primeiro eu tenho dois grandes grupos. Aspectos macroestruturais, que é o que vale ponto, é o que pesa. Aspectos microestruturais, que é os errinhos de português, que vale muito pouco ponto. Como é que eu faço o meu cálculo? Então, a apresentação, o item 1 aqui, apresentação, legibilidade, respeito à margem, indicação de parágrafos. E a estrutura textual, organização das ideias em texto estruturado, vale 5% da nota. Sempre é esse percentual. Pode mudar amanhã? Pode. Mas tem sido assim nos últimos 100 anos da Sebrasp. Então vamos partir do pressuposto que continue tudo igual. Então de 30 pontos,
5%, 1,5%. Vai ser essa estrutura. Bichão, é o ponto dado. É fazer um recuo do parágrafo correto. É respeitar a margem direita, que é onde vocês muitas vezes esquecem. É fazer um texto corrido. Um texto que seja coeso. Então não faça assim, tinha 3 tópicos. Tópico 1, um ponto, escrever, 2, escrever, 3, escrever. É um texto corrido. Começa a responder o primeiro item com relação a tal assunto. Por sua vez, com relação ao fato gerador. Por fim, com relação aos casos de não incidência. E aí você elabora seu texto como um texto corrido. Perfeito? Conteúdo, vamos ver aqui. Conteúdo é o que importa. Ó. Item 2.1, 2.2, 2.3. Então, aumento de desempenho de gestão pública. Quanto é que valia? 13 pontos. Quanto é que o aluno tirou? 13. Controle no bom uso do recurso público. Quanto é que valia? 13 pontos. Quanto é que o aluno tirou? 13. Motivação dos servidores. Também um aluno tirou nota máxima. Isso aqui foi uma prova minha, gente. E eu estou trazendo aqui não é para dizer, professor, porque você quer dizer que tirou nota máxima. É para mostrar que tirar nota máxima é possível. É para mostrar até o inverso. É que eu que odiava escrever, por tanto treinar, consegui tirar algumas notas máximas em prova discursiva. E aí os erros de português. Lá teve 2 erros de português, ó. E aí ele coloca total de linhas, escrevi as 30 linhas que eu tinha, conteúdo, os 40 pontos. O número de erros, 2 erros. Nesse caso aqui o multiplicador é um pouco menor. Mas esse multiplicador, mesmo sendo 6, não vai dar uma grande diferença aqui. A pontuação cai muito pouco. Então o que importa é o conteúdo. O que importa é você fazer. Garantir aquele 5% ali da apresentação. Garantir os 95% de conteúdo. E aí pode perder um outro pontinho aqui. Não vai ser isso que vai deixar de fora. Tenha certeza. Um outro exemplo. Aí é a mesma coisa. Ó. Veja que ele traz aí a pontuação para cada um dos itens. Aqui ela tem uma questão do item 2.1, que era uma formatação do manual de redação do TCDF, não vai ser o caso de vocês, a gente vem muito mais com conteúdo, mas eu trago aqui 5% da nota e o restante de conteúdo sempre assim que a coisa se apresenta, que a coisa é trazida dentro dos concursos, tudo bem? Então, gente, eu vou fazer agora mais um breve intervalo e depois a gente volta com questões. Vamos ver algumas questões, vamos discutir questões, para que vocês vejam como é que eu quero que isso se comporte, como é que eu quero que vocês façam na prova. Inclusive, quando a gente voltar nesse módulo, eu vou pedir para que aqueles que não fizeram essas questões parem, façam e depois vejam a explicação. Mas a gente volta já já, tudo bem? Lembrando, segue lá no meu Instagram, @prof.sergio.varela. Precisar de ajuda na elaboração de recursos, a gente tem esse serviço aqui no Direção. Precisar fazer uma questão com correção individualizada, vale muito a pena. Procura a gente, procura no Instagram, procura o pessoal do atendimento. Tudo bem, gente? Então, fazer um intervalozinho e a gente volta já já. Olá pessoal, vamos aqui continuando, então agora vamos colocar a mão na massa. Lembra que o mais importante na prova discursiva é colocar a mão na massa. O mais importante é que você pratique, é que você realmente elabore seus textos, que você aprenda com os seus erros, que você passe por aquilo que a gente vem falando. De nada adianta, aquela velha história. Se o conselho fosse bom, você não dava, você vendia, né? As pessoas não seguem os conselhos, quebram a cara e vão aprendendo com a própria caminhada. Mas é importantíssimo, de novo, que você coloque essa mão na massa para que você veja os erros, a forma de pensar, como levar essa informaçãozinha da cabeça para o papel. Muitas vezes você conhece do assunto, mas você não sabe como expressar. E aí você expressa de uma forma tão confusa que a resposta não vem, mesmo você conhecendo. Mas vamos lá. Entre os pontos tributados por outros países com esse tipo de imposto estão combustíveis como gasolina, diesel, gás natural, carvão, produção de eletricidade com combustíveis fósseis, cuja combustão provoca emissões de carbono. Também são taxados veículos, automóveis e caminhões, por exemplo, e fábricas poluidoras, entre outros. Segundo Vanessa Canado, do Ministério da Economia, essa tributação estaria no âmbito do chamado imposto seletivo, em uma fase de reforma tributária que substituiria o atual Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. O imposto seletivo, apelidado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de imposto sobre o pecado, englobaria também cigarros e bebidas alcoólicas, todos os produtos com externalidades negativas no jargão econômico, ou seja, com efeitos colaterais sobre os consumidores. Na última semana, no evento internacional transmitido pela internet, Guedes afirmou que o Brasil taxaria emissões de carbono. Nós estamos no Acordo de Paris, temos crédito de carbono. Vamos taxar o carbono no Brasil, vamos preservar nossas florestas, ele disse.
De acordo com o levantamento do Banco Mundial, divulgado em junho deste ano, dados de 2019, o imposto verde existe em 25 países, entre os quais Suécia, Suíça, França, Finlândia, Espanha, Polônia, Japão, Argentina, Chile, Colômbia, Portugal, Irlanda, México, Noruega, Dinamarca e Canadá. Com a precificação de carbono, segundo a instituição, foram arrecadados 45 bilhões em 2019. E aí tem aqui, de onde foi tirada essa fonte, uma informação lá do G1. O que a questão manda? Considerando o texto de caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo e aborda necessariamente os seguintes aspectos sobre o tema: a importância da tributação para as cidades. Então, o tema central que ele vai abordar é essa importância da tributação para as cidades. E depois vem os subtópicos. Quais são os tópicos que ele quer que eu aborde? O fato gerador, a forma de exclusão do crédito tributário, limitações da competência tributária. Aí vamos aqui comigo. Primeira coisa, sugestão, começa pelo comando. Então, antes de você ler aquele textozinho que eu estava lendo, você poderia já ter vindo aqui para o comando e ter visto. Considerando o texto de caráter unicamente motivador, o que é que isso quer dizer? É que aquilo é só blá blá blá. É que aquilo não necessariamente precisa ser levado para a sua resposta. Você não pode copiar exatamente o que está ali. Lógico que se aquela informação passa de alguma forma para a sua resposta, você pode levar. Mas não é o caso, uma situação quando acontece num estudo de caso, onde você tem uma situação hipotética que é apresentada, uma historinha que é contada, e dessa historinha você tem que ir refletindo ao analisar o seu texto, sempre enquadrando na situação hipotética. Então aqui não. Aqui eu vou ter que escrever um texto agora, onde eu vou ter que abordar 3 tópicos necessariamente. A questão do fato gerador, a questão da forma de exclusão do crédito tributário e as limitações da competência tributária, isso pensando na importância da tributação para as cidades. E a gente vai ver que num texto do Sebrasp, o importante mesmo é trazer conteúdo para cada um desses subtópicos que ela pede, porque é isso que ela vai avaliar. Então veja, texto motivador, unicamente motivacional, unicamente inspirador, digamos, se aqui se inspira alguma coisa, mas tudo bem, é esse o caminho. E agora eu tenho o tema e os subtópicos que eu tenho que abordar. Aí vem um porém. Essa questão foi uma questão inédita, criada para esse concurso. E veja, você está fazendo um concurso para o ISS de Aracaju. O que provavelmente vem no seu espelho de respostas? Informações do fato gerador que vem da legislação do próprio ISS de Aracaju. Informações da forma de exclusão do crédito tributário que venha do ISS. Informações que venham da limitação da competência tributária que vem ali da nossa legislação. Professor, mas isso também está no CTN, isso também está na Constituição Federal. Eu devo trazer? Deve trazer sim também. Quanto mais informação você trouxer, melhor. No espelho que eu vou trazer aqui, você vai ver que isso não faria falta. Mas a gente não tem como adivinhar o que vai estar no seu espelho lá. Então, o máximo de informação deve ser trazida para o seu texto. Lembrando que eu queria que vocês que não fizeram essa questão ainda, aquele pessoal que faz nosso curso com correção, essa questão está no nosso curso com correção. É uma sugestão para você elaborar lá. Se você ainda não fez, se você não mandou, ou você não fez para treinar, mesmo que você não queira mandar essa, eu sugiro que você não veja a resposta daqui para frente, porque isso vai influenciar a sua resolução. É interessante que você pare agora o vídeo. Professor, mas estou vendo a aula ao vivo agora, então para. Faz e depois você volta para ver o vídeo, tudo bem? Para que você simule uma situação mais próxima do real. Mas vamos partir para a resposta. E aí lembrando que no nosso padrão de resposta, e é esse que é o exercício, o que vai vir no padrão de resposta? Será que ele vai puxar da legislação do município? Será que ele vai puxar da Constituição Federal? Será que ele vai puxar da jurisprudência? Não tem como saber. O ideal é que você traga todas essas informações. E vamos ver o que é que foi trazido, o que é que foi elaborado nessa questão aqui para vocês. Então, item 1, fato gerador. O que é que a banca esperava? De acordo com a lei 1547, que é o Código Tributário Municipal de Aracaju, então veja, ele foi beber nessa lei. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, o fato gerador da obrigação principal. Professor, mas ele falou só fato gerador, ele não falou que iria da obrigação principal e obrigação acessória. E a gente vai ver que no espelho, o próximo tópico ali é a obrigação acessória. Gente, tudo que você souber ligado a um assunto, e isso aí está muito ligado, veja, que eu tenho o fato gerador de 2 tipos de obrigação. Por que eu vou falar só da principal e não vou falar da acessória? Então traga o conteúdo de forma mais robusta possível. Veja que aqui eu trago até os artigos, artigo 11, artigo 12. O fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Então ele fala qual o fato gerador da principal, qual o fato gerador da acessória, cita os artigos. Professor, eu preciso levar na prova o artigo? Eu sugiro que você leve, se você souber. Também não adianta você ficar querendo decorar todos os artigos e perder muito tempo para isso. Mas os principais, aqueles que têm mais chance de cair, você vai terminar incorporando de alguma forma. Então tenta sempre, na leitura do texto, aqueles principais pontos da lei. Tentar localizar ele dentro da lei, tentar localizar dentro da Constituição. É uma súmula vinculante do STF, tenta decorar o número da súmula vinculante, porque isso ajuda, mostra o conhecimento e pode estar no critério de correção. A gente vai ver mais na frente qual é o critério de correção esperado aqui. Peraí, vamos lá. O item 2, o item 2 pedia para a gente falar das formas de exclusão do crédito tributário. De acordo com a lei 1547, de novo, a questão foi beber no Código Tributário Municipal, que institui as normas de procedimento administrativo fiscal e dá outras providências. Exclui o crédito tributário, a isenção e a anistia. Parágrafo 1º. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Então veja que se você fizesse a sua resposta trazendo provavelmente só que isenção e anistia excluem o crédito tributário e não desenvolvesse essa informação com relação à obrigação acessória, muito provavelmente não vinha sua resposta, sua nota máxima. Quando a gente olhar os critérios, a gente vai ter isso mais claro. Mas a ideia sempre é, nesse exercício, de trazer o máximo. Nosso objetivo é trazer o máximo de conteúdo possível. Se souber, traga o artigo, traga o inciso. Professor, só me lembro que está na lei. Cita a lei. Então, de acordo com a Lei 15.047, se o critério de correção não exigir necessariamente o fundamento legal que você cita o artigo, muito provavelmente você não vai perder ponto por isso. E o item 3, que pedia para a gente falar das limitações da competência tributária. E veja que aí vem uma resposta um pouco maior. De acordo com a Lei 1547, então sempre foi bebendo nessa lei, pode acontecer isso, pode nem passar pela lei. Então veja que não necessariamente ele vai buscar a resposta ali na lei. Professor, a lei está no edital, tem que passar por ela? Não, pode pegar o do CTN, pode pegar em qualquer outro lugar, na jurisprudência. Pode nem citar, só trazer a resposta e não citar o artigo, mas você vai trazer. O seu exercício é diferente. É sempre trazer o máximo. Eu quero que você maximize a chance. Veja que é um joguinho. Prova discursiva para concurso. É por isso que eu digo, fazer uma prova discursiva não é escrever bem. É saber jogar bem. O jogo é, traga o máximo de informação. Então você vai trazer o máximo de informação, vai citar o que tiver de informação, de fato, de argumento para aquilo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município de Aracaju exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça. Então, não pode fazer isso. E isso está na regra tributária básica. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos. É vedado, cobrar tributos. Sobre o quê? Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os institui ou aumentou. Utilizar tributo com efeito de confisco também é vedado. Estabelecer licitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos. É salvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo município nos termos da lei. Instituir imposto sobre patrimônio, renda ou serviço da União, estados e municípios, sobre templos de qualquer culto, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, dos livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Veja que ele traz toda uma lista, e aquela lista padrão do estudo de direito tributário. Todo livro de direito tributário vai ter isso, seu PDF vai ter isso, nas aulas do professor vai ter isso. O que é que tem a mais aqui? Era se você soubesse que isso está no artigo 92 da referida lei. Professor, não sei, mas eu sei onde é que isso se encontra na lei X, normativo tal. Vale a pena trazer? Vale. Professor, eu sei que isso está previsto, por exemplo, no CTN. Mas, e lá eu sei inclusive o artigo. Mas eu sei que também está na lei 1547, mas eu não sei aonde. Então, como é que você faria?
conforme a Lei 1547, em consonância com o artigo tal do CTN, são vedados ao município instituir tributos sobre, ou de acordo com a Constituição Federal, artigo tal. Então você traz o máximo de informação que você tem. Belezinha? E quais são os critérios? Importantíssimo isso. Veja que o Sebrasp, e aqui um parênteses, como é que o Sebrasp faz? A gente já falou um pouquinho, né? Ele tem um padrão de resposta, que é o que eu acabei de trazer. É o texto que ela espera. Mas ela traz ainda mais, ela deixa muito claro como é que você vai ser pontuado, ela traz critérios. E esses critérios, em conjunto com o padrão de resposta, é o que o avaliador vai utilizar na hora de corrigir sua prova. É com base nessas duas fontes que o avaliador vai poder dizer: ele está usando o critério correto, então trouxe o que estava no padrão de resposta e merece a nota. Professor, mas por que não traz só o critério? Lembra que eu falei que o cara muitas vezes não entende do assunto? Então trazer só o critério não resolve, porque eu não conheço do assunto. E aí você traz no critério só falando, como está aqui, vamos ver aqui como é que está, abordou o conceito de fato gerador da obrigação principal da acessória. Como é que eu que não entendo do assunto vou saber se você abordou? Olhando no padrão de resposta. Lá vai estar claro. Estava claro qual era o conceito de fato gerador da obrigação principal e da obrigação acessória. Agora sim eu sei. E agora sim eu posso falar se você disse ou não disse. E por isso que muitas vezes você fala uma coisa e o cara não lhe dá nota. Porque o cara não tem a percepção que aquela informação é a mesma. E aí uma outra dica importantíssima. Tente sempre trazer sinônimos. Tente sempre trazer o termo técnico que aquela área fala. Então o termo técnico que a legislação tributária fala. Mas se você puder também botar entre parênteses, uma simplificação, um sinônimo, ou um outro termo que também é utilizado, vale muito a pena. Porque se na banca vier termo 1 e não termo 2... talvez o avaliador não consiga perceber que o termo 2 é igual ao termo 1. Então é importante que você traga esses sinônimos sempre que possível. Então como é que eu tiraria nota 0 no meu item 1? Não abordou os conceitos de fato gerador da obrigação principal e acessória. Ou seja, você não abordou, você não trouxe o que ele pediu. Nesse caso, nota 0, nada mais do que isso. Abordou o conceito de fato gerador da obrigação principal ou da acessória. Aqui você já foi um pouquinho mais. Você traz o conceito do fato gerador da obrigação principal, traz o conceito da obrigação acessória, um ou outro. Veja que você pode ter trazido só o principal, que eu acho que é que a maioria vai na correria falar e esquece da acessória. Então você falou só desse, você vai estar nesse critério. Como é que eu vou para o próximo critério? Provavelmente eu falei dos dois. Abordou o conceito de fato gerador da obrigação principal e da acessória, mas não apresentou o fundamento legal. E aqui faltou o fundamento legal. Veja que para essa questão, nessa banca, a banca do Sérgio Varela, você precisava trazer o fundamento legal. Cada vez mais o Sebrasp tem exigido isso em suas provas. E por isso que eu estou começando, antigamente lá quando a gente fazia, a gente não exigia tanto isso. Dizia para o aluno, não se preocupa tanto. Eu comecei a ficar cada vez mais inculcado, porque isso tem aparecido com maior frequência, não só na Sebrasp. E para isso a gente precisa começar a ter esse costume, ou tentar aprimorar esse costume de citar os normativos. E aí para a nota máxima, apresentou o fato gerador da obrigação principal e da acessória, conceituou corretamente e trouxe o fundamento legal. Então, aí você abordou tudo que era esperado para o item 1. O item 2. E aí você está fazendo aí a questão em casa. Professor, eu não comprei o curso com correção, eu peguei o curso aqui na internet, estou vendo essa aula, o que é que eu vou corrigir? Você corrige com base nos critérios. Então você mesmo vai olhar a sua prova, pegando esse critério, olhando o padrão de resposta e fazendo esse trabalho do corretor. Qual é o ponto bom nisso? É que você começa a tentar pensar, ou você começa a pensar como um avaliador. Se você pensar como um avaliador, a sua resposta vai ser no sentido de convencer você mesmo se você estivesse do outro lado. E você começa a ver a importância de um texto claro, objetivo. Você começa a ver a importância de um texto que traga os normativos, os fundamentos, porque isso pode vir muito claro no critério, como foi nesse item 1. Então, meu item 2. Não abordou a isenção ou anistia. Olha aí, se você só tivesse citado aqui a isenção ou anistia, você já estaria no critério 1. Se você só tivesse citado os dois, isenção e anistia, você estaria no critério 2. Então veja que muitas vezes a banca faz isso. É só uma citação, só uma coisa simples, já lhe tira do 0 para um critério acima. Por isso que você usa todas as linhas. Por isso que você tenta trazer o máximo de informação.
Que vai que você não sabe. Você fala isenção, anistia, não sabia. Remissão, o que é que eu vou trazer? Aí você pega e botou remissão. Não tem nada a ver. Não cabe aqui. Ou não está no espelho. Mas não tem problema. Se você trouxe os que tinha a ver, você vai ganhar um ponto. Então traga a informação. Citou isenção e anistia e abordou que a exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. Então veja, trouxe aquela observaçãozinha linha mais. Você ganharia aqui o ponto. Nesse critério, você não precisaria trazer o fundamento legal. Então veja, item 1, para você tirar a nota máxima, você tinha que ter dito artigo 11 e artigo 12 trazem tais informação. O artigo X, nesse caso era da lei. O artigo X da Constituição, artigo X do CTN. O professor está presente nesses 3 normativos. Traga os 3 se você souber, traga do que você sabe. O item 2, de propósito, eu já fiz diferente. Eu não exijo um normativo. Eu exijo até o conteúdo dele tem que estar aqui presente, mas eu não estou preocupado aqui, o avaliador lá do outro lado, quando fosse corrigir, não exigir de você o normativo, porque isso não está presente aqui na questão. Né? Então aí, os itens, né, não abordou isenção anistia, citou isenção anistia critério 1, citou os 2 para o critério 2 e citou eles e trouxe a exceção. E o item 3, como é que eu me enquadro no item 3? Não abordou as limitações que foram solicitadas. Citou 3 exemplos previstos na legislação. Critério 1. Citou 4 ou 5, né? 4 e 5 exemplos previstos na legislação. Critério 2. Citou acima de 5 exemplos. Veja que no padrão de resposta eu tenho um conjunto de diversos exemplos. O que é que o avaliador vai fazer aqui? Eu vou contar, eu vou olhar. Falou tópico 1, livro. Falou da questão dos partidos políticos. 2 tópicos. Então, falou o que estava ali. O cara crachá, o cara não entende nada de direito tributário. E ele vai contar. Professor, isso acontece em muitos concursos dessa Sebrae. Teve um concurso para o TCE, não me lembro, algum do Tribunal de Contas. E que o padrão de resposta era exatamente uma crescente numérica, como está aqui, de atribuições do Tribunal de Contas previsto na Constituição Federal. Então era exatamente o que estava aqui. Abordou 3 a 4 funções, ganhou X pontos. De 5 a 6, de 7 acima de tanto. Então isso pode acontecer muitas vezes. E o que é que você vai fazer? Você vai trazer sempre o máximo. O professor sabia todos aqueles, mas não tinha espaço. Bichão, tu vai espremer ali, você não vai fazer tão detalhado, você não vai citar partido político, você vai citar partido político. Você vai tentar trazer o máximo de informação que está ali. Então, só voltar aqui na tela para a gente ver como é que eu poderia resumir aquilo. Muitas vezes o aluno fica na dúvida, como é que eu posso fazer esse texto gigantesco ficar bem menos espaço? Exigir aumentar atributos, sem lei que o estabeleça. Aqui não tem muito o que fazer, né? Instituir tratamento desigual dos contribuintes, que tenham situação equivalente. Pronto, aqui você já poderia morrer aqui, você não vai entrar ali no detalhe. Cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei que os criou. Veja que você vai diminuindo um pouco, você não traz toda a informação, né? Que os criou, aumentou. Utilizar tributo com efeito confisco. Então você tenta resumir essa informação para caber naquele seu texto e você conseguir ganhar ali ou maximizar o ponto. Lembra que você não tem o padrão de resposta até sair o resultado da prova, né? Então naquele momento você está trabalhando ali um pouco no escuro. Bom, gente, essa era a primeira questão, uma questão inédita. Vou fazer um breve intervalo e a gente volta aqui para trazer mais uma questão, agora de uma outra matéria, para a gente ver que pode cair sim e que também não tem segredo, não tem nada de outro mundo nas questões apresentadas nesse mundo dos concursos. Olá, galerinha, vamos agora pegar mais uma questão. Agora uma questão de direito administrativo. E vamos analisar nessa questão de direito administrativo. Você veja que a questão caiu em outra prova. Ela tem agora um pouco, é uma mistura, né, entre um texto, um estudo de caso e um texto dissertativo clássico. Possibilidade de vir em uma prova quando a banca fala, vai ser um texto dissertativo. O texto dissertativo pode ser um texto sobre um tema amplo, sem fazer uma referência a um caso concreto, ou fazendo referência a um caso concreto. Então,
se prepara para que sua prova possa vir um estudo de caso, você não ficar assustado, mas não tem como vir. Podem vir. Eu acho que não tem que estar tão preocupado com essas classificações, por isso que na aula eu sempre falo dos principais tipos. É a gente aprender a escrever. Então, esse é um texto dissertativo? É um texto dissertativo que vai querer um pouco de reflexão sobre um caso apresentado. Vamos ver aqui comigo. Um agente público autorizou a realização de convênio com o objetivo de incentivar o turismo no estado da Bahia. Após a implementação do convênio, verificou-se que o ato havia gerado prejuízo de 200 mil aos cofres públicos locais. Em razão disso, foi ajuizada a ação civil pública fundamentada em ato de improbidade administrativa e instaurada a tomada de contas administrativa para apurar irregularidades e o débito. Em ambos os procedimentos, observadas as peculiaridades do caso, sustentou-se que houve enriquecimento ilícito do agente e dano ao erário. Na defesa apresentada, na esfera judicial, o requerido informou que, ao contrário do que foi narrado na petição inicial, não ocorreu dano ao erário, o que afastaria, consequentemente, a imputação de enriquecimento ilícito. Quanto à tomada de contas administrativa, em defesa, o agente alegou que já havia ocorrido a condenação judicial na improbidade, razão pela qual estaria configurado o bis in idem, caso se estabelecesse nova condenação de ressarcimento erário ao procedimento analisado. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? Uma historinha que vai contando um caso. E quando a coisa apresenta dessa forma, a gente vai ver que lá na frente, ela não vai falar, considerando esse texto de caráter unicamente motivador. Ela vai falar, considerando o caso hipotético, considerando a situação apresentada, redige um texto sobre. Quer? Vamos ver. Com base na situação hipotética apresentada, redija de modo fundamentado um texto dissertativo acerca das alegações apresentadas pelo agente público nas esferas judicial e administrativa. Ao elaborar seu texto, aborda os seguintes aspectos. Então, gente, o que é isso aqui? Um estudo de caso. Um estudo de caso respondido num texto dissertativo. E aí, quando o cara fica muito viajando nesse negócio, nessa classificação, mas eu não... o texto dissertativo eu estou acostumado a fazer um texto muito corrido, introdução, desenvolvimento, conclusão, dá para fazer aqui, não dá? Dá, gente. É a mesma coisa. Só que agora a teoria que você vai trazer, você vai estar sempre refletindo para o caso concreto, para o caso apresentado. Então, traga uma teoria e, nesse caso apresentado, isso se aplica. Nesse caso apresentado, não ocorre assim, não funciona dessa forma. Então, vamos ver aqui o que é que a banca vai pedir. Possibilidade de condenação judicial do agente público por ato de improbidade que gerou enriquecimento ilícito, mesmo que tivesse sido comprovada a inexistência de dano ao erário, bem como a relação desses atos de improbidade com o dolo e com a culpa. Então veja que é muita coisa que eu quero fazer aqui. É possível, não é condenar. Tem que deixar isso muito claro desde o começo. A questão da inexistência de dano ao erário. Influencia ou não influencia? E a questão do dolo e culpa, como é que isso se comporta no ato de improbidade? Viabilidade de alegação do agente público quanto à ocorrência de bis in idem. Então aquela alegação vale ou não vale, por que não vale. Procedimento a ser adotado pelo agente público na hipótese de condenação à reparação de danos, tanto na via administrativa quanto judicial. Então veja, são 3 tópicos. Eu vou começar a escrever meu textozinho ali, minhas 30 linhas, e já começo respondendo ao primeiro tópico. Com relação à possibilidade de condenação judicial. E aí vou trazer a informação que eu tenho sobre esse assunto. E vamos ver agora qual é o padrão, né? O que a banca espera como resposta. Primeiramente, espera-se que o candidato faça distinção. E aí riscou, veja aqui, ele riscou esse faça distinção e ficou discorra a respeito de. O que é isso? Lembra que eu falei que o SEBRASP tem 2 momentos, um padrão preliminar de resposta e um padrão definitivo? O que estava arriscado estava no padrão preliminar. O que está de vermelho foi mudado para o padrão definitivo. Nesse caso não vai mudar muito o que você precisaria de resposta, mas algumas vezes muda o conteúdo propriamente dito. Discorra a respeito do ato que importa enriquecimento ilícito de dano ao erário, de modo a concluir que, ainda que não haja dano ao erário, artigo 10, olha isso, se você trouxer o artigo melhor ainda, é possível a condenação por ato de improbidade que resulta em enriquecimento ilícito, à luz da dicção do artigo 9 da Lei 8429 de 92. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ao oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividades das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. E, notadamente, receber para si ou para outrem dinheiro, bem, móvel ou imóvel,
ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de que tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Registre-se ainda a dicção do artigo 10, cuida das hipóteses de atos que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei. E, notadamente, veja que continua um padrão de resposta um pouco longo, mas por que um pouco longo? Porque ele está transcrevendo a lei. Veja que você não tinha como você trazer toda essa informação, só isso aqui que vai dar quase 30 linhas. Mas de forma resumida você tinha que trazer esses conceitos, citar esses artigos. Vamos lá. O entendimento sustentado na jurisprudência do STJ. Qual é o entendimento que a jurisprudência do STJ traz? Direito administrativo, desnecessidade de lesão ao patrimônio público em ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Ainda que não haja dano ao erário, é possível a condenação por ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, excluindo-se, contudo, a possibilidade de aplicação da pena de ressarcimento ao erário. Isso porque, comprovada a ilegalidade da conduta do agente, bem como a presença do dolo indispensável à configuração do ato de improbidade administrativa, a ausência de dano ao patrimônio público exclui tão somente a possibilidade de condenação na pena de ressarcimento ao erário. As demais penalidades são, em tese, compatíveis com o ato de improbidade tipificados no artigo 9 da Lei de Improbidade Administrativa. Ademais, também se espera que o candidato discorra sobre o dolo e culpa como requisito de configuração dos atos ímprobos, de modo a explicar que a condenação ao ressarcimento erário independe da conduta dolosa. A ação ou omissão, nesse caso, pode ser dolosa ou culposa, diversamente do que ocorre com a conduta de enriquecimento ilícito, cuja configuração depende de dolo. Configura, nesse sentido, o entendimento do TCU. A condenação em débito independe da ocorrência de conduta dolosa ou locupletamento, bastando, para tanto, a constatação da conduta culposa, stricto sensu, dos responsáveis pela irregularidade que ocasionou o dano ao erário. Então, gente, veja que é uma resposta um pouco longa, e lógico que a banca não espera que você traga isso tudo, não cabe isso tudo ali nas suas 30 linhas, mas o conteúdo, isso é, eu vou corrigir, eu recebo isso para eu saber se o critério que vai falar lá, quando ele falar alguma informação com relação ao critério, eu vou ter que olhar aqui, olhar, bate, não bate, falou o que a banca entendia como uma definição, falou o que a banca entendia nessa classificação. O outro tópico, viabilidade da alegação do agente acerca da ocorrência do bis in idem. O que a gente pode falar sobre isso? Espera-se que o candidato responda que não há configuração na hipótese de bis in idem, diante da independência das instâncias judicial e administrativa. Então, é importante que você seja muito objetivo. Sempre que tiver uma pergunta, um tópico daquele, você entenda um tópico como uma pergunta. E é interessante que você comece já deixando claro a sua posição. Existe ou não existe bis in idem? Então, você poderia começar com relação à viabilidade da alegação do agente público acerca da ocorrência do bis in idem, essa não prospera. Ou seja, não existe bis in idem, pois existe a independência das instâncias judicial. E aí você continua, você vai trazer o argumento, você vai desenvolver isso aí. Vamos ver. Direito administrativo, possibilidade de dupla condenação ao ressarcimento erário pelo mesmo fato. Não configura bis in idem a coexistência de título executivo extrajudicial, acórdão do TCU, e sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa que determina o ressarcimento erário e se referem ao mesmo fato, desde que seja observada a dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executado no momento de execução do título remanescente. Conforme sedimentada na jurisprudência do STJ, nos casos em que fica demonstrada a existência do prejuízo ao erário, a sanção de ressarcimento prevista no artigo 12 é imperiosa, constituindo consequência necessária ao reconhecimento da improbidade administrativa. Ademais, as instâncias judiciais e administrativas não se confundem, razão pela qual a fiscalização do TCU não inibe a propositura de ação civil pública. Assim é possível a formação de 2 títulos executivos, devendo ser observada a devida dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título. Olha que interessante. Não é que eu estou dizendo que o cara vai ter que pagar 2 vezes. Aí teria um bis in idem, mas é que a cobrança pode existir e você vai ter que fazer um abatimento daquele que foi pago.
Realmente seria loucura você obrigar uma pessoa a pagar 2 vezes pela mesma coisa. Isso não caberia. Então, muito interessante esse raciocínio. Acho que isso aqui vale a pena levar até para as questões objetivas. Isso tem grande chance de aparecer em algum momento. O que o TCU fala sobre o assunto? A existência de processo no Poder Judiciário, no TCU, com idêntico objeto, não caracteriza repetição de sanção sobre o mesmo fato, nem litispendência. No ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio da independência das instâncias, em razão da qual podem ocorrer condenações simultâneas nas diferentes esferas judiciais. O recolhimento do débito em um outro processo serve para a comprovação de quitação e sanar a dívida, né? E sana a dívida. Então, veja que aquilo que a gente acabou de falar, o mesmo sentido, entendimento do STJ e TCU, não poderia ser diferente, senão teria um conflito ali. Abre-se as duas esferas, judicial e administrativa, paguei numa, comprovando para outra, e aquilo vai ser dado baixo. E o outro tópico que a banca esperava da gente quanto resposta? O procedimento a ser adotado pelo agente público na hipótese de condenação à reparação de danos, tanto na via administrativa quanto na judicial. Na linha dos julgados, já transcritos anteriormente, bem entendido que não há bis in idem na dupla condenação do agente público em ressarcimento erário. A resposta ao terceiro ponto é bastante sigela, simples, objetiva. Basta que o candidato afirme que o recolhimento do débito em um outro processo serve de comprovação à quitação no segundo. Em síntese, ainda que haja simultâneas condenações em esferas diferentes, o pagamento do débito ocorre somente uma vez, cabendo ao agente público tão somente comprovar o pagamento anteriormente feito sobre o tema. E aí um acordo aí do TCU, acórdão do TCU, a condenação ao ressarcimento do dano erário por mais de uma instância não afronta o princípio do non bis in idem, devendo o pagamento da quantia necessária à reparação integral, ocorrendo apenas uma vez, né? Então só vai ser pago uma vez essa resposta. Então veja que pode cair na sua prova uma questão como essa, sem sombra de dúvida. Não fica tão apegado a essas classificações. Eu pego muitas vezes o aluno vem, professor, mas minha prova falava que era um estudo de caso e veio uma dissertação, que pediu uma dissertação. Essa dissertação não deixa de ser um estudo de caso. Ou o contrário, minha prova era uma dissertação e caiu um estudo de caso, porque esse é um estudo de caso. Porque não deixa de ser. Minha prova falava uma questão e eu trouxe uma dissertação, isso não é questão. Será que não é? De forma macro, isso não pode ser chamado de questão? Eu tenho muito medo dessas classificações, desse nome que as pessoas querem dar. Em vez de se preocupar em saber fazer uma boa discursiva de qualquer forma que apareça, você fica preocupado em classificações. Tudo bem, gente? Então, está aqui uma possibilidade, um tema que eu acho que tem grande chance de cair. É um tema recorrente em provas da Sebrasp. Então, fica atento a ele, pratica, coloca a mão na massa. Tudo bem? Vou fazer agora um breve intervalo, a gente volta para mais uma questão e aí a gente finaliza essa discussão, né? A gente traz mais uma percepção de uma visão de como a coisa pode ser apresentada para vocês dentro dessa preparação do seu concurso. Olá, pessoal, vamos lá trabalhar uma questão agora que envolve AFO e faz uma mesclada aí com um pouco de outros assuntos também. Vamos ver como é que isso se comporta. Lembrando que a gente não tem como saber qual é a questão que cai, qual é a matéria que cai, mas tem matérias que a gente acha que tem mais chance de cair. E a Sebrasp gosta muito de questões na linha de AFO. Então, acho que vale a pena vocês apostarem um pouco nessa possibilidade. No início do século passado, o orçamento público tradicional servia basicamente como instrumento de controle, tanto do poder legislativo sobre o poder executivo, quanto deste sobre suas unidades integrantes. Para desempenhar tal papel, o orçamento era revestido de roupagem contábil, a partir de classificações elementares, mas que atendia à necessidade de um setor público ainda incipiente. Nos anos 60, a Lei 43.20 de 64 trouxe alguma evolução na metodologia orçamentária, especialmente na adoção da classificação econômica e funcional das despesas. Mas o grande salto qualitativo se deu a partir da Constituição Federal, a qual reforçou a concepção que associa o orçamento a planejamento com os eras do mesmo sistema. Está aí a fonte. O Sebrasp gosta muito, de beber nesse livro do Giacomoni, né? E aí fica a dúvida, vale a pena, será?
Voltando no livro, lendo o livro, eu acho que não vale. Os professores do PDF, professores que gravam aula sobre esse assunto, já falam, já comentam. Então, eu prefiro, para concurso, que você estude com um professor que é multifunções, digamos assim, que ele faz a pesquisa para você. Administração é uma matéria que sempre tem vários autores, né? Em vez de eu estar lendo cada autor, um professor vai pegar e vai fazer um compilado. O professor pode esquecer alguma coisa? O professor pode trazer um compilado de uma forma um pouquinho diferente? Poderia, mas vale o custo-benefício de estar lendo obras de cada pessoa. Então, eu não pararia para ler o livro de Giacomo estudando para concurso. Se depois você passou e acha que é interessante, aí sim. Mas fica de cada um a estratégia. Né? No fragmento do texto apresentado como referência inicial, redige um texto dissertativo a respeito da evolução do processo orçamentário no Brasil. Então, veja, como é que evoluiu esse processo orçamentário? E aborda o que se pede a seguir. Apresente 3 características do orçamento tradicional e 3 do atual orçamento-programa. Discorra sobre os instrumentos de ligação entre o planejamento e o orçamento advindos da Constituição Federal, representado pelas 3 leis orçamentárias, caracterize cada uma dessas leis. Disserte sobre os 2 benefícios à sociedade, advindo da evolução a partir da Constituição Federal. Veja que o próprio texto já falava ali um pouquinho, né, que melhorou depois da Constituição, o que a Constituição fez, então você já tem pelo menos uma noção ali. Ele já me fala ali que pode falar de planejamento. Então, o cara que não sabe nada, e aí veja, ó, o texto motivacional algumas vezes lhe ajuda. Pô, sei que ali hoje tem planejamento. Aí me lembra, planejamento, Constituição Federal, então você começa a ter uma linha de raciocínio. Se agora tem planejamento, é porque antes não tinha. Se antes não tinha planejamento, por quê? O que era? Talvez fosse uma coisa muito contábil, muito numérica. E você começa a construir um raciocínio, mesmo sem você ser um grande conhecedor do tema. Então, vamos ver o que ele esperava como resposta no item 1. O orçamento-programa resulta da evolução e modernização das orientações relativas ao desenvolvimento do orçamento. O orçamento tradicional tem como características o processo orçamentário dissociado dos processos de planejamento, a alocação de recursos com vista à aquisição de meios, as decisões orçamentárias tomadas tendo em vista a necessidade das unidades administrativas, a estrutura do orçamento com ênfase em aspectos contábeis, as unidades administrativas como principais critérios de classificação, a inexistência de sistemas de medição de resultados, controle voltado à avaliação da honestidade dos agentes governamentais e legalidade no cumprimento do orçamento. Gente, muita coisa, né? Quantos eu vou trazer, professor? E muito aluno fala, professor, precisa trazer mais de que 2? 2 está bom? 3 está bom? Gente, traga o máximo. No mínimo, eu quero que você sempre traga 3 de alguma coisa. Quando se pede característica, quando se pede exemplo. Aqui pedia 3 de cada. Eu vou trazer quantos? 5, 6, para eu ter uma gordurinha. Para os 3 primeiros que eu trouxe talvez não estejam certos, os 3 últimos estejam. Você sempre vai trazer mais do que foi pedido. Pediu no plural medidas? 2 serve? Não. Quero 3, quero 4. Professor, você é muito exigente. Bicho, eu quero que você chegue lá e passe e tire a nota máxima. Pode trazer 2 e funcionar? Pode. Muitas vezes a banca só exige 2. E se ela exige 3 no seu, ou 4? Então não dá para a gente saber, por isso que vamos pecar pelo excesso. O orçamento-programa apresenta outra perspectiva, apresentando o elo entre planejamento e as funções executivas, a alocação de recursos com vista ao alcance de metas e objetivos definidos, as definições orçamentárias tomadas com base em avaliação de alternativas possíveis, a definição do custo dos programas, a estrutura orçamentária voltada aos aspectos administrativos de planejamento, a estrutura do orçamento e classificação programática, a utilização de indicadores de medição dos resultados e o controle direcionado à avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais. O que é que ela trazia para o item 3, o item 2? A Constituição Federal trouxe relevantes mudanças na forma de orientação do processo orçamentário, especialmente na vinculação do orçamento público ao planejamento. Além de estimar receitas e despesas, o orçamento público passou a ser um instrumento de controle das finanças do governo, de correção de distorções e de concretização de objetivos programados para um período determinado. O artigo 165 da Constituição Federal estabelece a criação de 3 instrumentos de planejamento: o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. O PPA estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública para a despesa de capital e outras delas decorrentes, e para aquelas referentes a programas de duração continuada. Ele possibilita o planejamento das ações governamentais, com a finalidade de atingir objetivos e metas,
define as políticas públicas do governo na construção do Brasil melhor, com base nos compromissos firmados na eleição. Representa um plano de médio prazo, elaborado no primeiro ano do mandato do presidente eleito, para a execução de 4 anos seguintes. Continua, veja que ele fala de cada um, né? Isso aqui é um pouco maior. A LOA concretiza as ações previstas no PPA, transformando-as em realidade, mas observando as especificações previstas na LDO, a qual é subordinada. O orçamento para o exercício é previsto na LOA e desenvolvido a partir de 3 orçamentos: o fiscal, investimento e seguridade social. E a LDO tem a finalidade de orientar a elaboração da LOA. Representa o elo entre a LOA e as metas da administração pública estabelecidas no PPA. De acordo com a CF, a LDO é o instrumento por meio do qual o governo estabelece as metas e prioridades da administração pública, como as obras ou serviços mais importantes a serem realizados, incluindo as despesas para o exercício financeiro subsequente. Ela também dispõe sobre as alterações na legislação tributária, define a política de aplicação dos recursos das agências financeiras oficiais de fomento. É o FIOFOC que a gente chama, né? Essa lei registra ainda as projeções macroeconômicas do governo para o exercício seguinte, tais como as metas inflacionárias e do resultado primário, a expectativa de crescimento do produto interno bruto e a projeção do valor do salário mínimo. Aqui essa parte de PPA, LDO, é algo que a gente tem que saber ali bem incorporado, realmente decorar até o número do artigo na Constituição, decorar onde é que isso aparece na LRF, é comum cair não só na objetiva, como na prova discursiva. Então, vale esse esforço. Veja que aqui ele não traz aqui os artigos na sua fundamentação, né, no seu padrão de resposta, mas poderia muito bem vir. Então, vai sempre nesse caminho. Assim, eu gosto do caminho da sombra, o caminho mais tranquilo, o caminho mais seguro. É isso que eu quero que vocês sigam, tudo bem? Pô, gente, desculpa, não sei se eu tinha passado aqui. Esse era o texto que eu estava lendo, a continuação da resposta 2. Eu estava lendo aqui no outro monitor, provavelmente eu não tinha passado. Está aí o texto. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês lerem com um pouco mais de calma, né? E agora o item 3. Os benefícios da lei orçamentária são vários, especialmente em relação ao fato de que elas representam o planejamento relacionado ao processo de orçamentação, a programação para a implementação de políticas públicas, a definição de estratégia de ação governamental, o estabelecimento prévio de resultados financeiros, sociais e econômicos a serem alcançados, bem como a adoção de indicadores para a medição da efetividade e aplicação de recursos em prol da sociedade. As leis orçamentárias contribuem ainda para um processo de transparência relativamente à organização da ação governamental, o que permite à sociedade o acompanhamento da execução dos compromissos firmados e da aplicação dos recursos. Então, ela traz aí um conjunto, veja que não tem nada, para quem estuda um pouco da área, a resposta é muito simples. O item 2 bebeu muito ali na Constituição, as definições claras do que está na lei também. Então, se você soubesse aquilo decorado, você trazia a resposta. E por isso que aí eu abro parênteses, a leitura do normativo, muito importante. Essa semana eu estava fazendo uma sessão de orientação do aluno, da mentoria, eu faço um trabalho de mentoria de sessão única. Eu gosto mais até que do coaching. O coaching acompanha vocês no dia a dia, mas muitas vezes vocês usam a gente como uma bengala. Então, eu monto o ciclo, eu fico cobrando. É bom para algumas pessoas? É muito bom. Mas só qual é o problema disso aí? É que muitas vezes você não quer me largar. Então, eu faço normalmente pacotes de 6 meses, o aluno me procura, depois quero mais 6, eu faço. Depois que eu passo de 1 ano, eu não quero mais, porque eu acho que você fica viciado naquele apoio. E aí, essa aluna fez uma sessão única, que é uma sessão onde a gente discute todas as estratégias, dicas, formatos de como poderia estar estudando. E nessa elaboração dessa questão, ela está lendo muito pouco a lei. E ler a lei é muito importante, o normativo, a Constituição, porque basicamente nas provas vem lei. Eu diria que 70% da prova, 60% da prova é letra seca de lei. Vou ficar dizendo, não cai, bicho. Não se iluda. Nem hoje, para transformar o mundo dos concursos numa coisa complicada, fica inventando firula. Não passa, precisa de muita jurisprudência. Precisa de jurisprudência? Precisa. Mas a lei é o basicão. Então estuda, decora essas informações. E vamos para os critérios, né? Como é que a banca traz. Eu trago essa questão, eu acho interessante, que ela traz aqui 6 critérios de enquadramento. Olha como a coisa fica grande, né? E você poderia estar aí com nota em qualquer um desses quesitos. Vamos ver. Nota 0, não tratou do tema ou apenas tangenciou, repetiu, sem apresentar nenhuma característica válida para ambos os orçamentos. Beleza, falou nada. Apresentou uma característica válida para um ou outro tipo de orçamento.
E veja que aqui ela tem pedido lá 3 de cada, né? Eu acho que como elas são antagônicas, a banca diz, não, se trouxer uma característica de qualquer um, eu já estou falando o inverso da outra. E por isso que aqui ela não falou, traga 3 de um e 3 de outro. Você vai ver no continuar aqui da resposta. Apresentou 2 características válidas para o critério 2, independente de qual tipo de orçamentário. Apresentou 3, independente de qual tipo, está no critério 3. Apresentou 4, independentemente da distribuição quantitativa para cada tipo, critério 4. Apresentou 5, aí independente também, critério 5. Apresentou 6 características válidas, critério 6. Professor, eu apresentei 7. Que nota eu vou tirar? Vai tirar 6. Vai estar no mau critério. Veja que aqui, o limite máximo foi esse 6. Mas minha sugestão seria essa, que você trouxesse 10. 3 para um, 3 para outro. Vou trazer uma gordurinha mais 2 para cada. Vai que eu preciso disso. Vai que eu não trago tão certo, que eu não estava no caminho tão adequado. Então não fica ali com a corda no pescoço, né? É aquele cara que ganha R$1.000 por mês e gasta uns 1.000. Então o cara não tem nenhuma folguinha. Aí no dia que alguém fica doente, o cara não consegue pagar um médico. Tenta sempre lhe dar uma margem. Tem alguns momentos da vida que você gasta até mais do que você ganha. Mas na hora da prova, é isso que você vai fazer. Você vai gastar mais do que você ganha em informação. Você vai trazer muita informação. Você vai sobrar ali para que você consiga maximizar o seu resultado. É chato. Eu sei, professor, tu vai bater na tecla disso 1000 vezes. É porque é tão simples. Mas muitas vezes você não faz, que a gente tem que bater na tecla. Acelera a aula se tá chato. Né? Bicho, o cara tá falando que eu tenho que fazer isso. Eu já disse que tem que fazer isso. Então vou acelerar aqui que eu não tô gostando. Não tem problema não, mas você vai ter que fazer. 2.2. Não tratou do tema, o quesito tirou nota 0. Tratou do tema, do quesito, mas não apresentou a característica de nenhuma das leis orçamentárias. Ou seja, só citou as leis. Vai para o critério 2, apresentou a característica de pelo menos uma das leis. Critério 3, apresentou pelo menos 2 das leis, as características de forma correta. Então, para eu tirar aqui 3/4 da nota, né? E volta lá na aula onde eu trabalho, eu explico bem como é que você, o Tebrasf faz essa pontuação, que nota você poderia receber aqui. Você vai ver que nesse caso aqui, que eu tenho 4 critérios, eu posso ter 8 notas. Eu posso estar no critério, entre o critério 0 e 1, no critério 1, entre o critério 1 e 2, no critério 2 e assim por diante. Então, tem uma nota intermediária. E aí eu mostro lá como é que você calcula isso. É importante você ter isso em mente, porque você entendendo isso, você vê mais ou menos o que você teria esperado de você nas respostas. E aí, apresentou corretamente as 3 leis, discorreu sobre ela, trouxe as características, se enquadra no critério 4. Critério 2.3. 0. Não tratou do tema, falou errado. Não tem como isso ser diferente. Aqui sempre vai ser dessa forma. Tratou do tema do quesito, mas não descreveu corretamente nenhum benefício à sociedade decorrente da evolução orçamentária. 1/3 da nota. Apresentou um benefício válido. 2/3 da nota. Apresentou 2 benefícios válidos. 3/3 da nota. E aí você partiria para a nota máxima, você ganharia a pontuação tão desejada, tão esperada. Tudo bem, gente? Então veja que a coisa é simples. É uma crescente de informação, sempre assim que ela faz. Perceber a nota máxima, ela traz um pouquinho mais de informação que é esperado de você. E com isso a gente fecha a nossa aula inaugural. Fica o convite para que vocês conheçam o curso com correção. Se precisar de apoio no recurso da prova discursiva, a gente faz esse trabalho aqui. Me procura no Instagram, o Prof. Sérgio Varela, procura o pessoal aqui no Direção. Eles passam para mim essa demanda. A gente está sempre fazendo esse trabalho. Tem uma mensagem aí para vocês. Boa sorte. O que acontece quando a oportunidade encontra o planejamento. Não acredite. E aí Thomas Edison, né, que inventou lá a nossa lâmpada, né, a luz. Não a luz, né, a lâmpada elétrica. Planejamento, esforço, dedicação. É isso que faz você ter sorte. Não acredite no candidato sortudo, no cara que passou por ser inteligente, por ser genial, por gostar de estudar. Acredite no cara que planejou, que suou, que abriu mão de muita coisa. E aí, a oportunidade, a prova, o seu momento chegou. Você fez, planejou, estudou, encontrou, treinou discursiva, nota máxima, aprovado, vai para o seu salário. E quem sabe você continua. A gente normalmente não para no nosso primeiro concurso. Terminei sempre buscando lugares melhores. Professor, mas está ótimo isso aqui. Tá, mas quem sabe você chega lá e quer algo um pouco melhor. Então, agradeço a atenção de vocês.
Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Tá com dúvida? Manda mensagem, entra lá no Instagram, @prof. Sérgio Varela, manda e-mail. E a gente está aqui exatamente para ajudar vocês, exatamente para fazer essa transição, esse momento ser um pouco mais leve, ser um pouco mais tranquilo. Oi, eu sou a Tayane e vim aqui te ensinar como mexer na sua mesa de estudos. Não deixe de ver tudo até o final, tá bom? Tem várias videoaulas e materiais completos para você. Vamos lá? Se você estiver no site do Direção Concursos, clique em Assinatura. Agora, você vai ser redirecionado para o site do QConcursos. E se já é usuário, faça seu login. Aqui você digita o seu login e senha para navegar. Agora, você chegou na sua mesa de estudos. Todos os cursos do Direção Concursos e todas as questões do QConcursos estão integrados aqui. Sim, também todas as videoaulas. Nesse primeiro gráfico, que chamamos de resolução de questões, você tem acesso ao seu desempenho recente. É uma boa forma de se motivar, né? No segundo card, temos uma função muito legal. Aqui você vai sempre ter acesso ao último trecho que estudou do PDF. E mesmo que mude do celular para o computador, essa informação estará sempre atualizada. Muito bom, né? Se estiver ansioso e já querendo partir para o estudo, basta procurar aqui, em Buscar Cursos. A busca, por enquanto, só acha o nome exato do concurso. Então, se você procurar por PF, por exemplo, não vai aparecer nenhum curso. Mas tem sim. Basta procurar por Polícia Federal. E se tiver alguma dificuldade, fala com a gente, tá bom? Já a gente volta nos cursos. Quero terminar de te apresentar essa tela inicial. Em comparativo de disciplinas, você acompanha seus resultados. Assim, se alguma delas estiver com desempenho ruim, você já pode reorientar seus estudos e mudar seu ciclo. A ideia é que sirva como uma bússola para organizar e facilitar a sua rotina. Logo ao lado, temos um quadro de avisos dos professores. É uma forma deles te avisarem sobre atualizações importantes. Fique de olho! Agora, vou te explicar como você tira suas dúvidas com os professores. É o Papo com o Professor. No Papo com o Professor, você vê as respostas às suas dúvidas mais recentes, sem nem precisar entrar na aula. Mas se quiser, basta clicar na resposta do professor e voltar diretamente para a aula. Muito prático. Como já te disse, a ideia é facilitar a sua vida. Aqui abaixo você encontra a lista de tarefas. Nela, você pode anotar todas as suas metas. Tudo o que precisa estudar, em que precisa melhorar, quais assuntos merecem atenção especial, o que pode ser revisado, enfim, você escolhe. É uma lista de tarefas à sua disposição. Chegou a hora! Vamos entrar na ferramenta que provavelmente fez você se tornar um assinante limitado, o PDF 2.0. Agora eu vou te mostrar tudo o que ele tem e como você pode estudar. Vamos lá? Escolha o seu concurso para ter acesso aos PDFs, videoaulas e contato com seu professor. Basta escolher aqui, nesse campo de buscas. Eu vou pegar um curso da Receita Federal como exemplo. Agora clique em Acessar. Você chegou ao seu curso. Se vai estudar para ele, recomendo que o favorite. Basta clicar nessa estrelinha aqui. Vamos voltar na tela anterior para eu te mostrar a aula. Note que os cursos favoritos ficam fixados no início dessa tela. Basta ver essa barra amarela ao lado do seu curso. Se quiser remover, basta clicar na estrelinha amarela de novo. O curso continuará disponível para você, mas não vai ficar na tela inicial. Já aproveito para te dar outra dica. Procure pelo curso Como Estudar. Ele é um curso exclusivo para os nossos assinantes ilimitados. Nele, você tem todas as orientações para organizar seus estudos. Vale muito a pena assistir essas aulas, ok? Já favorita aí! Vamos voltar ao curso da Receita Federal que nós favoritamos. Agora sim, vamos estudar! Os dois cards te mostram como anda seu índice de acertos e qual a última vez que você o acessou. E também te mostra quantos capítulos você já estudou. Está aí um diferencial que gerou paixões no PDF 2.0. Os capítulos são formas menores de apresentarmos as aulas. Assim, você não fica com a sensação de ter que estudar com PDFs intermináveis. Agora, vamos ver as matérias incluídas no seu curso. Se o seu concurso ainda não teve edital publicado, as aulas serão montadas de acordo com o edital anterior. Quando o edital sair, todas as partes que precisarem de atualização serão incluídas. E se novas matérias aparecerem, também serão incluídas. Olhe aqui em Módulos do curso e veja as matérias incluídas. Clicando na matéria, você tem acesso a toda a ementa, todos os assuntos que serão abordados na aula. Vou abrir uma aula de Direito Administrativo do Eric Alves. Já vamos ver os PDFs inovadores, tá? Se você quiser começar a assistir as videoaulas logo, clica nesse ícone. Aqui estarão as videoaulas relacionadas ao assunto da aula que você escolheu. Para ver as demais aulas, basta sair dessa aula e entrar na aula seguinte. Assim, você não fica com centenas de aulas desorganizadas, né? Agora, basta assistir online ou baixar a aula. Para acelerar a aula, clique na engrenagem e escolha a velocidade ideal. Se quiser que uma telinha pequena fique no canto do seu navegador, clique aqui. E se quiser baixar a aula para assistir depois, clique no botão para download. E se quiser assistir a aula em tela cheia, aperte aqui. Pronto!
Já falamos das videoaulas, agora vamos falar do PDF 2.0? Já vou te mostrar uma forma de facilitar sua concentração. Clique no primeiro ícone que fica no canto direito da sua tela. No celular, ele vai aparecer no canto inferior. É o modo de tela cheia. Se quiser sair dele, basta clicar de novo ou dar ESC. Bom, olha a teoria e as questões. Vamos resolver uma? Repare que essa é a mesma questão que existe dentro do que concursos, mas agora ela fica dentro do PDF e foi selecionada e comentada por um professor do Direção Concursos. Legal, né? Só aqui você tem essa tecnologia, só aqui mesmo. Você pode ver comentários dos professores do Direção e comentários dos alunos do que concurso. Sabemos que vocês são muito feras e mereciam estar dentro do PDF 2.0. E, na última aba, temos as estatísticas da questão. Vamos voltar para a teoria. Imagine que você queira marcar uma parte da matéria, pois é um assunto importante. Você pode fazer a marcação dessa maneira aqui. Selecione o texto, escolha o primeiro ícone e escolha a cor. Agora, todas essas marcações ficarão gravadas aqui. Lembrando que no celular você acessa no canto inferior da tela. Você também pode fazer anotações pessoais nos trechos marcados. A principal utilidade desse recurso é facilitar as suas revisões, porque você já sabe, né? Sem revisar, não passa em concurso. Já que falei de revisão, veja agora todos os capítulos da aula. Basta clicar aqui, no ícone Capítulos. Aqui, você tem acesso a todos os capítulos, resumos e bateria de questões dessa aula. Sei que você é inteligente e vai passar em um concurso muito bom, mas as dúvidas sempre aparecem, né? Vamos te mostrar uma forma que você nunca viu. Olha só como é fácil enviar sua dúvida. Marque o texto em que tenha dúvidas, o professor vai receber esse trecho para entender melhor sua dificuldade. Depois de clicar no ícone da interrogação, escreva o que você não entendeu. Explique bem para o professor conseguir te responder e sanar sua dúvida de primeira. Pronto! Agora, quando ele te responder, você pode ver a resposta dentro da aula ou pode ver lá na sua mesa de estudos. Vamos voltar lá que eu vou te mostrar. Clique na casinha para voltar para a tela inicial. Sua dúvida ficará em Papo com o Professor. Pronto, vamos voltar para a aula. Como eu já favoritei meu curso, ele vai aparecer no topo, lembra? Agora eu vou te mostrar como é fácil voltar para aquela aula que você estava estudando. Basta clicar aqui, neste card, e continuar de onde parei. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, basta escolher o que for mais agradável no último ícone. Se quiser subir seus mapas mentais ou anotações do que você estuda, pode fazer isso pelo celular ou pelo computador. Veja como é fácil armazenar seus mapas mentais. Sempre que você chegar ao final do capítulo, deve clicar em Próximo Capítulo. Assim, você segue estudando o material completo. Tudo de forma rápida, fácil e que te motiva a estudar mais. É isso! Agora você já pode aproveitar da melhor forma possível a sua mesa de estudos. Seja bem-vindo ou bem-vinda e estude muito com Direção Concursos e com que concursos. Estaremos ao seu lado até a aprovação. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Teste de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.